Está começando o Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Mas hoje vamos fazer um negócio um pouquinho diferente. Apesar de a gente continuar no segmento de empreendedorismo, vamos falar de ações, né, Thiago? Thiago Villa-Rios, MBA em Stock Picking, já vai explicar para a gente o que é isso. Pós-graduado em Mercado Financeiro em Yale e proprietário da Indica Investimentos, casa de análise de ações. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado por disponibilizar um tempo na sua agenda para bater um papo com a gente. É sempre um prazer. Esse mercado de ações que eu particularmente gosto bastante, mas é bastante complexo, principalmente para quem não estuda e quer arriscar, né, Thiago? E só para deixar claro, né, o que eu falo, a gente estava conversando aqui antes das gravações, mas investir em ações nada mais é do que empreender também, porque afinal você está virando sócio de empresas, sócio de projetos, né? Então, fica ligado aí que vai vir muita coisa boa aí hoje no episódio. Fale pra gente, Thiago, o que é a Indica? Como que é o trabalho de vocês? Como surgiu? Então, a Indica surgiu de uma necessidade, né? Vamos dizer assim, eu comecei a investir, vi que aquele era o caminho, né? Tem risco, como você bem falou no começo, é arriscado? Tem. Mas mais arriscado do que investir é você trabalhar 35 anos para uma empresa e depois viver pelo INSS. Isso é arriscado. Isso é então, o pior dos mundos. Então eu prefiro... Dependendo do governo, né? Independente do governo, né? Então eu prefiro arriscar um pouco do meu dinheiro todos os meses ali investindo para garantir, e garante mesmo, temos muitos exemplos no Brasil e fora do Brasil, de que garante, se você fizer certo, né? Fazer os investimentos Exatamente. Focando na aposentadoria. Exatamente. Então assim, eu comecei a investir, daí começou a surgir a necessidade de que empresas investir, né? Tem algumas casas de análise aí que eu comecei até a consultar na época, não vou citar nomes, né? Mas achei interessante o trabalho deles. E me interessei muito por esse trabalho de falar assim, como que o cara chegou nisso? Né? Como que ele fala que essas são aqueles relatórios de 50 essa páginas? Empresa, por que a outra? Por que não aquela e por que essa? Né? Que números são aqueles monte de números? Entre duas empresas muito parecidas, porque uma e não a outra. Sim, exatamente. O que define isso, né? E porque o cara fala assim, tem aquela uma que está lá embaixo, pequenininha, que pode explodir. Eu falo assim, mas será? Né? Então, base em que ele está afirmando? Exatamente. E então daí eu fui atrás. Entendeu o fundamento do negócio. Exato. Aí o primeiro curso que eu fiz foi o curso do Thiago Nigro, né? Meu xará, Thiago, né? E fiz aquele curso comprado lá, cerca de R$2.000. E fiz o curso inteiro, assisti todos os vídeos, participava das lives dele e tal. Ganhei até uns prêmios de participação que ele dá lá para quem faz, pelo menos dava quando eu fiz. E ali eu fui aprendendo, né? Foi meu primeiro contato com valuation. Ele ensina valuation, né? O que é um PEG rate, o que é um PL, o que é um dividend yield, o que é isso. Cada um daqueles termos, exatamente, todos em inglês aí do mercado financeiro. Exato, porque vem de lá, né? Essa ideia inicial. Aí eu comecei a falar assim, caramba, que legal saber, porque você olha uma empresa lá, PL, DI, o que é isso, né? Ninguém sabe, a maioria das pessoas não sabe. Ou acha que só porque tá um número alto é bom, ou baixo tá ruim, né? Então, ali foi meu primeiro contato. Olha só o dividendo, né? O dividendo aqui tá boa, mas não sabe o que implica e por que tá pagando aquele dividendo. Exatamente, né? Não corre atrás. Então tem gente que classifica as ações que quer comprar pelo dividend yield, põe tudo numa planilha e fala assim, classifica pelo maior, essa que eu vou comprar, né? Aí não vê que a empresa está afundando. Né? Não, né? E o dividend yield ele é muito relacionado a outros fatores da empresa, não só ele não é sozinho, isolado, né? Então, aí eu consegui ter essa bolsa na Universidade de Yale, no curso de Financial Markets, né? Que os Estados Unidos em investimentos ainda é... Assim, lá até eu vi, né, esses dias, parece que 75% da população investe na bolsa, direto ou indiretamente. No Brasil, como no Brasil dá... 3%. Não, hoje acho que está em 6%. Mas já vou explicar isso aí. Por conta do Nubank. Eu vou explicar isso aí. Esse 6% é assim, CPFs que fizeram cadastro em corretora. Então eles pegam a Ambima, por exemplo, tem esses dados, pega assim, quantos CPFs que a Nubank teve novos na carteira de investimentos esse mês? Quantos que a Toro, quantos que a Clear, quantos que a XP? Só que, por exemplo, eu tenho conta em todas elas, porque eu testei todas elas para ver qual que era melhor, qual que eu me achei, né? Então, por exemplo, eu conto com 7 no CPFs lá acho que são CPFs individuais que eles contam, não por corretor. Mas assim, eu acho que o a que premissa impactou... é essa. Mas o que impactou realmente foi quando o Nubank distribuiu aquele pedacinho do daí Nubank. Muita gente começou. Aí veio, só que assim, o cara só tem aquela... Só recebeu aquilo lá. Exato. Para estatística, ele é um investidor. Fica ligado, porque quem recebeu esse pedacinho tem que declarar imposto de renda.
mas não paga não. nada. Não paga, só mas tem que declarar. declarar. Não, mas agora mudou, né, a regra. Para 23 mudou. Mudou. Agora, Próximo ano. Não, esse ano esse já. ano. Esse é, Se você não teve Ah, é? 25 mil reais de lucro, né, você não com paga. ações, você não tem que declarar. Fizeram isso justamente por causa do Nubank também, verdade. porque tinha uma galera que estava sendo Desculpa. obrigado. Atualização, né? Aí eu fiz esse curso, achei muito interessante, né? Aprendi muito mesmo sobre ações, a mesma coisa assim, os indicadores, entender o mercado, análise de risco, análise de valor, né? Fluxo de caixa descontado, em inglês lá, que é o da Madoran, um indiano que ganhou o prêmio Nobel Sim. por ter criado esse método, né? Que é o fluxo de caixa descontado, que é, né, para fazer Complexo. muito entendeu? complexo, né? Assim, ainda não conseguiram, eu consegui implantar no nosso valuation a inteligência artificial, né? Consegui com a ajuda de um colega meu, que manja ali, fazendo mestrado, doutorado, ele já me ajudou muito nessa área, né? De inteligência. Mas para fazer fluxo de caixa descontado não dá. Você tem que Sério? seguir Tem que manual ser o manual negócio. mesmo. Manual. Porque ainda não tem uma inteligência que pega dados dentro de um site de RI de uma empresa, dentro de um PDF, por exemplo. Você tem que entrar no site de RI, pegar o PDF lá, dos demonstrativos financeiros, DRE, tudo mais lá, e aí pegar cada informação, jogar na planilha, fazer os cálculos com aquelas informações, para daí fazer a valuation mesmo daquela ação, né? O fluxo de caixa descontado, você pega ela no tempo, depois pega o WACC, que é um dos fatores, depois você chega no preço-alvo. Mas é complexo, pra caramba, muitas formas. Depois você monta um esquema, uma planilha estruturada, que você joga um valor aqui e já sai final lá, Tá. né? Fica mais Mas até chegando Fica menos nisso. pior. Isso eu já tenho. Mas a primeira, para encher os dados da primeira, são 380 ações. Então, como que eu vou fazer? E está sempre mudando, né? Então, a gente pega as principais. Mas eu não parei, não desisti. Eu vou conseguir fazer com que a inteligência artificial faça o fluxo de caixa descontado, assim como já faz a outra parte da valuation para mim, né? É meio que automatizado. Isso tudo é para poder escolher uma boa ação dentro do portfólio seu ou do cliente, Exatamente. alguma coisa assim. Como que é feita a nossa valuation, assim, para entender rapidinho, né? Nós analisamos eu até contei para vir aqui, que vai adicionar mais um. São 43 indicadores, não só aqueles que são pegos ali no site que fornecem essas informações, como alguns que são calculados, né? Que você pega 2, 3 aqui, calcula, mais 2 ali, calcula. Dá um total de 43, vamos dizer. CEO, a gente avalia o CEO também, às vezes quando tem troca de CEO, será que esse CEO vai ser bom para essa empresa? Qual que é o passado dele? Qual que é o currículo dele? Dá uma nota, essa nota pesa no valuation, né? Tem CEO, por exemplo, que a nota é 1. Derruba o valor. Não! O cara tem 500 processos na justiça, processado, não sei o que lá, 50 CNPJ no nome dele, e o cara lá CEO da empresa. Aí você vai ver os números da empresa, totalmente falida a empresa, ruim pra caramba. Pegou Aí você o cara vê- porque não tinha outro que aceitasse. Ou é o dono, ou ele abriu aquele CNPJ, não sei se tem a ver com corrupção, mas a gente não sabe. Fica suspeito. As informações deles estão escondidas com finalidade judicial. Você não tem acesso, você não sabe nem quem que é o cara, né? Mas a empresa não está bem, você pode ver. E eu fiz um estudo, como eu avaliei todos os CEOs, e aí todas as empresas, né, diretamente, eu cheguei assim numa conclusão muito lógica, né, mas Cara, que muito trabalho legal. pesado, hein? Foi CEO bom, empresa boa. Tem CEO que ele é conselheiro de uma empresa, conselheiro da outra, ele quer fazer 1000 coisas, salvar o mundo e ser CEO da empresa. Não vai bem. Agora você pega aquele cara que chegou a ser CEO, vai tomar as decisões, vai trabalhar só com isso, a empresa, né? Então quando eu começo a ler o currículo do cara, atual, assim, o que ele está fazendo hoje, conselheiro, faz isso, Já cai na Você já vê? métrica. não, já cai, mas você já vê os números. A empresa não vai Até bem. assim, você está falando valuation, né? Mas não sei se todo mundo que está ouvindo, assistindo aí, entende o que é isso, né? De forma resumida, pelo que eu entendo, me corrija se eu estiver errado. É o valor de mercado de uma O empresa. valor de uma empresa. Exatamente. Ela vale. Quanto vale a Exato. pena pagar pela ação dela, porque ela tem lá, o valor de mercado de 1 bilhão, ela tem 100 mil ações, você divide o valor pelo número de ações, você tem o valor de ação. É um VPA, valor por ação, vamos dizer assim, né? Que é um dos indicadores. Para o pessoal poder Exatamente. entender um pouquinho aí, né? A valuation, então, nós pegamos esses cerca de 43, um deles é o CEO, aí todos os outros números e cálculos, fluxo de caixa descontado para as principais, maiores, né? Que ainda não tem condição de sentar e fazer de Toda, 380 empresas
Um dia, quem sabe. Mas essas que já estão ruins, não adianta você vale fazer. a pena perder Você vai tempo perder com tempo. isso. Você já sabe que vai dar ruim, né? Vai fazer de Você hoje. faz o grosso e vê, ó. Fazendo americanos. Os americanos. Interessante que as americanas estavam, por exemplo, no portfólio da Nubank, do Inter, e no meu nunca esteve, porque nunca foi bem na valuation. Já estava ruim faz tempo, né? Nunca entrou. E desde que saiu a Magazine, que também estava antes, depois saiu, só caiu a Via Varejo, né? Que é da Ponto Frio e outros aí, também não estavam. E é interessante como que ela estava, né? A Americanas estava nessa. Eu acredito, mas eu não estou julgando, não estou acusando. Eles têm os valores deles. Pagam ali pra, ó, me põe porque eu vou ganhar dinheiro para conseguir pagar minhas dívidas. Tipo assim, é o que eu acho. E o que eu gosto de ser e nunca quero ser é aceitar esse tipo de coisa, né? Se uma empresa um dia, vamos supor que a Indica cresce, tá? Com milhares, centenas de milhares de clientes. Com certeza vai chegar algumas empresas, ó, Me coloca no $1 milhão você me colocar nos primeiros ali. Não tô falando que nem vou falar nomes de empresa, claro. Eu acho que isso deve acontecer. Porque eu vejo Uma suposição. porque eu vejo assim, você sempre tem as principais casas de research e elas põem lá as 3 primeiras. Daí tem umas pessoas que ficam comparando as casas de research, quais são, né? Aí eu vou lá, faço valor e falo, meu, essa empresa tá ruim. Como que tá nessa? Não tá na outra, mas tá nessa, mas tá indo na outra. Mas também. deixa eu fazer uma pergunta. Esse valuation, ele é um método único ou você tem sua metodologia, as outras casas de análise têm as metodologias deles? Existe assim, no MBA, que é para aprender a fazer valuation, né? Eles aprendem ali um formato. Aí depois você vai com o seu feeling, né? Tá. Você fala assim, aí eu peguei e falei assim, não, mas os americanos, eles fazem isso também. Eles fazem isso também. Aí... É como você fez após lá. Exatamente. E você traz alguma coisa diferenciada que talvez no Brasil não exatamente. exista. Então eu faço, vamos dizer assim, preço-alvo. Vamos falar de preço-alvo, né? Tem o fluxo de caixa descontado, você chega no preço-alvo ali sugerido da ação. Ela custa R$20, Petrobras, vamos supor. Custa lá R$23, você faz todos os cálculos, dá R$27. Ali vai dar 1,2 alguma coisa por cento de valorização nos próximos 3 meses, né? É sempre trimestral, porque os resultados sempre saem trimestralmente. Então você chegou nesse valor lá, você fez... Para fazer o fluxo de caixa descontado, por exemplo, você usa assim, são muitos parâmetros internacionais, nacionais de inflação, taxa Selic, tudo que você imaginar da economia brasileira e mundial entra no cálculo. Por isso que o cara até ganhou um prêmio Nobel, né? E aí faz aquele monte de cálculos, aí chega nisso aí. Aí você vai lá, pega um cálculo por múltiplos, né? Que chama. Você pega esses principais indicadores, tipo o dividend yield, PL e outros aí, e você chega assim, o fluxo de caixa descontado, você demorou um dia para fazer, você chegou lá em 25. Você faz por múltiplo, dá 24,80 ou 25,20, né? Muito próximo. Será que vale a pena mesmo fazer? Aí você faz um outro por PEG ratio, que é uma outra técnica, esses os americanos que fazem, né? Esse eu aprendi na Universidade de Yale, eu não aprendi aqui no Brasil, não vi ninguém falando. Quem usava isso aí é o Warren Buffett, né? Ele que ensinou. Numa das aulas, inclusive, lá, ele que deu, foi muito legal, né? Da Yale. Aí ele ensinou lá, você pega o PEG ratio, que é um indicador, não sei o que lá, você divide ele por esse indicador, não é só o PEG ratio, mas o principal é. Você faz, pum, dá parecido, né? Mas o que eu faço? Eu faço dos 3. Das que eu faço, fazer a prova. Faço a média. Não, faço a média. De certa forma você faz, você vai além, né? Você está me contando, você está dizendo que na tua análise às vezes ficam muito próximos, mas mesmo assim você checa todos, você tira a prova. Exatamente. Se der muito discrepante, alguma coisa está estranha. Exatamente. Algumas, na via de regra, todas elas têm as discrepâncias de acordo com o tipo de empresa. Então você tem que ver isso também. Uma empresa de comércio, você não pode usar um fator. Uma empresa de aviação, por exemplo, tipo a Azul, a Gol, você não pode usar outro fator. Porque as caras são totalmente diferentes, né? Como elas captam dinheiro, como elas investem e tal, as dívidas. Então tudo isso influencia, né? Daí você pega isso aí, você tira daqui, põe ali, para cada empresa tem o seu cálculo. E tem também o do Benjamin Graham, muito famoso, né? O papa do investimento, que ele também tem um cálculo que é bem simples, é uma raiz quadrada de 22,5 vezes o valor por ação vezes o lucro por ação, né? Essa eu até decorei na época que eu fiz tanto isso aí. Aí você joga lá esses
esses indicadores da empresa, que você tem que calcular eles também. Você vai lá, você pega o lucro líquido da empresa, a receita, tal, joga no Excel, calcula. Hoje, com inteligência artificial, me dá pronto, mas antes eu fazia tudo na planilha. E daí, calcula, você chega também. Então, são quatro meios de chegar no preço-alvo: múltiplos, Benjamin Graham, PEG Ratio e fluxo de caixa descontado. Pega esses 4, tira o maior, tira o menor, faz a média dos outros 2, você chega no ideal mais ideal, né? E mesmo assim, é 20% a probabilidade daquilo acontecer. Mesmo assim, a média, né? Tipo assim, daquele preço-alvo se tornar real a ação. Nós temos um aplicativo, então nesse aplicativo, quando chega a hora que a ação ela tem lá o preço-alvo e o valor da ação atual, quando a ação chega no valor do preço-alvo, ela fica verde. Tipo assim, vende, ela está no preço máximo, ela vai começar a cair, né? Só que a gente não faz day trade, médio e longo prazo. Mas assim, pelos números, cálculos e o andamento da empresa, toda semana eu atualizo lá, eu ponho o programa para rodar e sempre dá umas discrepâncias, eu vou lá e atualizo a carteira. A gente vai perseguindo a melhor carteira semanalmente, né? E daí quem são os clientes, eles recebem uma notificação, ó, vende essa que ela chegou no preço-alvo. Pode subir mais? Pode. O mercado, ele é louco, né? Vamos entre dizer, aspas. mas aí é tipo assim, ó, até aqui eu até aqui o melhor meu. É calculado. Agora, passou disso... Aí pode sorte. ser emoção, pode ter outros fatores envolvidos que não é nada de economia. Já aconteceu. Acontece. Uma empresa chama Ferbras, eu não estou lembrando muito, é FEH4, o ticker dela, né? Tava lá com o pessoal, ela é barata, era R$10 e o pessoal estava em 16, né? Aí chegou no 16, isso há uns meses atrás. Chegou no R$16, eu falei, eu vou vender. Aí foi 28, 35, caramba, né? Mas você vai adivinhar? Aí já virou. Aí foi a loucura do mercado, todo mundo viu, o cara não tá subindo, vai lá, todo mundo feito manada. Então, todo mundo por isso que sobe, inclusive. Né? Só que daí depois, ela volta lá nos 16, 2, 3 meses depois. Então eu prefiro ir no estável, né? Eu consigo, assim, a gente consegue, com cálculos mesmo, uma média de 20% anual do seu portfólio de lucro, né? 20%. Assim, não é garantido, não existe garantias. Sim, mas é um histórico. Mas é um histórico. Aquela máxima que todo blogueiro de investimento tem, né? Resultado passado não é garantia de futuro, mas é um histórico. Né? O histórico que te indica o futuro. Né? Quem você é hoje, quem você era, quem você é hoje é o que vai mostrar quem você será no futuro. Por exemplo, eu estou estudando economista, no futuro eu vou ser economista. Você tem um método, né? Tem um método que funciona. Eu estou trabalhando com isso, amanhã eu vou ser melhor do que isso. Você não tem um fundo de investimento, você tem ações que você escolhe e recomenda para os seus clientes. Exatamente, é assim que funciona uma casa de research. Até contando uma história aqui, com certeza você sabe, não sei se o Cleiton já ouviu, nem o pessoal, mas eu não lembro se era o Howard Marks, mas tem um fundo nos Estados Unidos gigantesco que historicamente ele teve um lucro médio aí de mais de 25% ao ano. Foi bem top. Só que a maioria das pessoas que investem no fundo perderam dinheiro. Porque o cara compra quando está alto e vende quando cai. Só que o fundo em si, se o cara comprou lá no começo e segurou até hoje, ele está tendo uma média de 20-25% de lucro ao ano. Só que o pessoal entra afobado e não segura. Entra afobado quando está alto, porque o cara vai investir. Tá subindo, vamos investir. Só que o cara pegou já a crista da onda, dali para frente é só queda. Exatamente. Aí ele compra em cima e vende embaixo. E aí não segura, e depois volta, né? E depois acaba voltando, mantendo a média. Só que é a ansiedade. Então, investimento é muito isso, né? Eu falo assim, eu sou um cara que eu me considero diferenciado, porque eu não tenho essa ansiedade. Eu não sou uma pessoa ansiosa. Você é diferenciado. A maioria que eu conheço... Então, eu jogo lá, até assim, o primeiro investimento que eu fiz, não lá atrás, porque eu também mexi lá atrás, assim, só para conhecer bem por cima, que nem existia esse home broker, nada, bem arcaico também, foi lá 2007, alguma coisa assim, quase nada, ainda era meio mato o negócio, né? Isso ainda começou antes. Mas eu comprei pozinho, opções, mas assim... Eu lembro dos pozinhos. Trocadinho, Da Empíricos na época? Não, pozinhos? eu fiz um curso do Roxo. Tá. Fiz um curso dele, comprei assim, trocadinho, nem R$50, para entender o que era, né? E aí, aos poucos, eu fui conhecendo outras coisas. Tinha um amigo meu que mexia com day trade e falou, cara, isso é meio maluquice, mas deixa eu conhecer. Num dia eu tomei 650 pau, cara.
Falei, não, isso aqui não é pra mim, eu sou um cara que não gosto de ficar olhando tela o tempo todo. Você deu muito azar. Day trade é igual aquele negócio de pessoa que empresta azar? dinheiro. Como assim deu muito azar? Eu acho que... Você perdeu 600? Perdi 600. Não, é igual máquina de bingo lá em Las Vegas, por exemplo. De bingo não, de caça-níqueis. Sim, ele sabe que você é uma primeira pessoa que está chegando, você põe a primeira moedinha, você ganha 3. Aí você fala, caramba, tem 4 agora. Aí você põe as 4, ganha mais 10. Aí espera você chegar em 100 moedinhas e você vai perde tudo. Day trade é igualzinho, cara. Day Você trade começa é o assim, seguinte, cara, 99% das pessoas que fazem day trade perdem dinheiro. Perde. Quem ganha é quem ganha, dá o curso de day trade. Exatamente. Eu tive um... Então esse negócio de cuidado desses cursos de day trade aí, porque é mito. eu comecei a entrar... Perdi também, mas eu perdi menos. Mas eu entrei na Dogecoin do maldito Elon Musk. Sim. Que maldito, rapaz. Só Lazar. Foi lá no Twitter, falou um negócio, ganhou um monte de dinheiro, depois falou um negócio, perdi tudo que eu ganhei. Mas a culpa não é dele. A culpa é de quem vai lá e compra e vende com ele falando. Mas é um efeito que ele não tem. Bom, ele sabe, né, do poder que ele tem. Mas achei muito engraçado que o colega me mandou, Cleito, compra Dogecoin. Eu falei, o que é isso? Uma moeda digital, assim, você tá valorizando muito, o Elon Musk indicou ela. Eu entrei, já tinha valorizado, ele tinha comprado quando tava tipo 10 centavos e já tava valendo 3 reais. Eu comprei por 3 reais, chegou a bater 5. Aí eu fui, coloquei mais um dinheiro e pum, foi isso que aconteceu. Foi essa pegada. Meu filho, quem tinha 13 anos, aí tava essa onda de criptomoeda e eu tava também, né, até hoje. Ele tem uma moedinha AXI, né, que é a AXZ, que ela tava assim, com uma boa perspectiva. E ele tava com 700 reais guardado lá com ele, né. Na verdade não tava guardado, tava investido em ações. Que meus 2 filhos investem já, o meu filho mais velho tem uma boa grana, se você quiser ele tira e compra um carro, né. Mas daí faz alguns anos já que ele vem lá 100, 200, tudo que ele ganha, ele vai lá e investe. Já transfere lá pra corretora e compra. Aí esse meu filho estava com 700, pai, eu quero um Nintendo Switch, custava R$2.300 mais ou menos, né? Eu falei, faz o seguinte, confia em mim, você pode perder, mas eu cubro se você perder, já eu tô levando ele pro buraco, se cair no buraco eu tiro. Eu pago. Se cair no buraco eu tiro do buraco, né? Dá um banho depois. Compra a XZ com esses R$700 aí, né? Mas assim, ela tava quase todo mundo falando dela tal, todo mundo assim, esses influencers que eu seguia, né? Comprou R$700 de AXZ. AXZ, né? Chegou a R$2.700. Os 700 euros se tornaram 2.700. E foi lá, comprou a vista no Nintendo Switch, vendeu, comprou a vista no Nintendo Switch e sobraram R$400 para ele. Eu comprei jogo, fez assinatura, fez negócio. Ou seja, com 700, que dava um terço do. Mas ao mesmo tempo eu tava com Bitcoin, $69 mil, e caiu a 18. Né? Então eu perdi muito dinheiro. Muito mesmo, né? Dá até um desespero. Mas eu não tinha muito. Mas que percentual da sua carteira você tem em cripto? Em cripto eu saí fora faz um tempo, porque ele tá muito instável, mas né? Bitcoin você tem hoje? Bitcoin tem. Eu tenho sim, algumas, cripto, né? Eu falo no geral. Tem Ethereum, tem Bitcoin, tem o Gala. Gala ela é boa, depois ela é ruim, então você tem que estar num momento bom, né? Tem algumas outras menos conhecidas, assim, pouco dinheiro, 1.000 aqui, 2.000 ali e tal. Mas no geral, o percentual total você tem uma noção? Assim? Não. É que você tem, né? Tenho, mas eu não prefiro não abrir, né? Eu não gosto de falar o valor, né? Senão quem ouve aí e me conhece vai achar que eu tô rico, né? E pra mim eu não tô rico, eu tô pobre. Porque eu sempre quero mais, né? Todo mundo sempre quer mais, né? Sim. Mas, assim, é um dinheiro de risco. Ali nas criptomoedas. Porque, assim, pega qualquer empresa do mercado de ações, você tem como conhecer o CEO, conhecer a empresa, ir lá visitar o lugar, ver a produção. Tem muita notícia. Notícia, tem os números, tem os papéis, tem o site de RI. Porque quem está na bolsa é obrigado a ter, né? E divulgar essas informações. Aí você pega uma criptomoeda, é um papelzinho desse tamanho assim. O white paper. 2 páginas. Umas vezes, não, né? Não, tem a capa, né? Uma é a capa. E tem a contracapa também, são 3, né? E você não tem nada daquela. Uma moeda que foi criada para fazer transações mais rápidas. Ponto. Tá, e daí? Aí você vai confiar naquilo, que pé que você vai ter, né? Então, assim, pra mim, cripto, assim, eu vejo uma que bombou, cresceu, eu vendo. Não, porque é instantâneo, 24 horas, 7 por 7. Não para, né? Então eu tô lá domingo, acabou o culto da igreja, por exemplo, eu abro lá, caramba, subiu 20% na hora, já pum, vendo. Já entro lá, põe por ordem ascendente as mais negativadas e compro qualquer uma delas. Uma que está menos 20, com certeza ela vai subir mais 10, uns menos 10, menos 5, em algum momento eu vendo.
ali você faz uns 700, 800 reais só em alguns minutos, né? E vou dormir. Eu vou sempre dormir, essas principais eu durmo vendido. Vendo e vou dormir. Porque tem algumas, eu cansei de acordar e assim, caiu 20%. Aquela, né? Não pode ter tudo em uma, né? Por isso que tem de várias. Mas assim, eu não recomendo. É loucura. O mercado cripto tá uma loucura. O Bitcoin ele chegou a 30 mil de novo há um tempo atrás, quase 31, já tá a 27 de novo. Aí você comprou lá 5 mil, você já tá com 3 mil de novo. É loucura. Assim, não é pra não é pro coração, não é pros medrosos, pro cardíaco. Eu penso assim, cara, pra quem vai investir, você até falou um ponto aí, não coloca tudo num lugar só. De jeito nenhum. A velha regra da vovó, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta só, né? Então assim, a diversificação é fundamental. Sim. Seja dentro de uma classe de ativos, que é ação, você não vai comprar tudo em Petrobras, eu tenho 50 mil reais, vou comprar 50 mil de Petrobras. Pô, se a Petrobras cair, você tá ferrado, né? Exatamente. Então assim, compra uma variedade, né, dentro de tipos de empresas diferentes. Cerca de 20 comprar setores na nossa bolsa. Você não vai só em petroleira, compra... comércio, varejo. Não, pode falar, né? É um dos setores, né? Os setores. Tem sim de finanças, de logística, de transporte, de tecnologia. Aí vai. Pega uma outra classe de ativos, pega lá fundo imobiliário, cripto, um percentual recomendo pequeno, né? Porque 3% do seu total. Exatamente. Você põe em cripto lá para estar no jogo. Exatamente. É aquela tal frase, só tá no... Se aquilo explodir, vai fazer uma puta diferença. Se cair, não fez diferença nenhuma. Exatamente, porque você já está contando aquilo. É assim que eu penso. Só faz gol quem está no jogo. Você fala assim, não vou investir porque é arriscado. Você nunca vai fazer um gol. É que nem meu filho. E empreender é a mesma coisa. Quero ficar milionário trabalhando. Esquece, cara. Vai montar uma empresa. Só assim, cara. Acho que não é certeza. Mas se você não tiver ali, você não vai conseguir. Hoje em dia roubar dá mais certo do que abrir uma empresa, tá? Não dá essas recomendações às coisas. Roubar. Se você roubar sei lá, R$1.000 hoje. A chance de você ser preso é menor do que você investir R$1.000 numa empresa e roubar quem cachorro quem. Depende. Se você roubar R$1.000, você vai preso. Se você roubar 1 milhão, você não vai. Então, exatamente. Não, mas o índice de solução Depende de quem rouba o quê. Não, é que assim, o índice de solução dos crimes é 10, 20%. Então tem 80% de chance de você roubar R$1.000 e não ser preso. É porque você roubou dá R$1.000. essas recomendações, cara. Roubou R$1.000, né? Eu não garanto. Você roubou R$1.000 é só uma cervejinha. Então, mas rouba 1.000 toda semana. Tava conversando hoje. Tava vendo hoje. Não, cancela esse episódio, pelo amor de Deus. Não é recomendação de roubo. É sacanagem, pô. É só estatística. É só estatística. Eu tava conversando hoje, escutando uma conversa com o meu sócio hoje, a gente tava rachando o bico aqui. O cara roubou uma peça de picanha. E aí tem um índice, um valor de assalto, acho que é R$130, uma coisa assim. A média, assim, dos assaltos? Um valor de R$130. Se você for pego roubando R$130, você não é preso. Tipo, se eu for no mercado e roubar R$130, você não é preso. Tem um valor mínimo. O cara que roubou uma galinha e tá preso? Não, isso aí acho que é muito sensacionalismo. Às vezes você vai a fundo e não é. Porque você tem uma lei que é tipo, como se fosse aquela da Califórnia. Sim, se é pra sobrevivência. É um absurdo, é um absurdo. Mas se é pra sobrevivência, uma coisa assim, você não é preso. Aí o cara roubou uma peça de picanha, porque subiu muito, agora ele é preso. Ele roubava picanha e não era preso. Agora roubava mais picanha. Agora tem que roubar colchão mole. Rouba um colchão mole, rouba uma fraldinha. Garante a mistura. Mas assim, as maluquices do Brasil, assim, do cenário. Mas assim, é bem legal saber que quem investe não tá roubando, né? Não, com certeza. De jeito nenhum. Não, porque assim, existe corrupção em todo lugar. Mas aí não. Eu já ouvi gente falando assim, você tá investindo, você comprou ações é porque alguém tá vendendo porque ele tá tomando prejuízo. Não, cara, eu quero vender porque ele quis. Exatamente. Ninguém botou a arma na cabeça dele. E é um mercado assim, né? Vamos ter uma máxima também que eu coloco muito assim. Quer dizer que se eu tô vendendo água, eu tô roubando alguém porque eu tô pegando dinheiro dela porque eu tô vendendo água? A famosa máxima o pessoal fala que economia não é jogo de soma zero, né? Capitalismo não é jogo de soma zero. E ações também é isso. O cara que comprou uma ação, ele não é como você falou, não foi um cara desiludido, o cara que não sabia fazer nada. No mínimo, ele tinha um conhecimento para ligar um computador, abrir uma conta na corretora, tinha um capital minimamente, entrar no home broker, ler alguma coisa sobre o tema. Não é um analfabeto, assim. Ele não fez sem querer. Não fez sem querer. Não faz. Eu comprei sem querer. Não foi o gato que subiu em cima do computador e apertou as teclas erradas. Tem que dar, então não é assim. Então ele comprou porque ele acreditava que ia subir, desvalorizou, ele se afobou, vendeu nesse momento. E sim,
como o mercado é variável, né? O mercado diz. E varia. E varia bastante. Vareia. Então a gente vareia. Como diz Piracicabana, vareia, né? Vareia. E Iracemápolis, que eu era de Iracemápolis também, vareia bastante. Vareia bastante. Né? Quando Bater abre a palma. porteira, todo mundo vende, né? Isso. Mas a gente compra ação não sabendo, não só pelo preço-alvo que vai subir ou não, mas porque é um bom negócio. A gente investe em bons negócios, né? E esse bom negócio ele pode passar por uma crise, por uma dificuldade setorial ou naquele próximo trimestre. Por exemplo, petróleo, né? Vamos dar um exemplo do petróleo. Petróleo, quantas vezes o preço do barril cai lá embaixo? Né? Por causa do mundo mesmo. A Arábia Saudita que controla lá, como chama? OPEP. OPEP, né? Eles falam assim, não, vamos baixar o preço de tudo. Aí o Brasil tem que seguir. Né? É o mercado mundial. Sim. Aí, o que acontece com a Petrobras? Ela acaba subindo ou descendo por causa disso daí. Sim, Então, ela varia. variação internacional, não adianta. Exatamente. A gente está sujeito a isso. Aí a ação da Petrobras ela varia 28, cai para 23. O que os loucos fazem? Nossa, vai quebrar a Petrobras e vende. Louco, né? A Petrobras continua sendo uma excelente empresa para investir. Aí que entra a sua calma, né? Infelizmente Sim, não. tem o dedo do governo ali, mas ainda é uma boa Mas empresa. ainda é. também, né, cara? Sim. Ela tem troca. bons números. Vamos dizer assim, investir é os números. Tá são aí os o números. último ano para provar, né? O quanto foi a empresa que mais pagou dividendo no mundo. No ano mundo passado. foi. E vou falar para você que o governo não vai diminuir. Sabe por quê? Porque ele é o maior Eles são maiores acionista. acionistas. Ele é quem mais se Na hora que recebe beneficia. dividendos, é o governo que mais recebe. Injetação. Milhões eles recebem. Injeta. Então, é interessante para eles baixar? Não é. Isso é papinho de Sim. eleição. De política, né? Política. É política, manutenção. Aí, É o discurso político. na hora que vier pagar, alto dividendo de novo, não, deixa assim, vai. Decidimos que vai ficar sem. Continua pagando. Conversinha, né? É a máxima, são várias máximas de discurso político, né? Acho que a máxima que eu acompanhei mais recentemente foi da reforma da Previdência. Todo presidente que entrou defendeu que precisava ser feito, e quando ele vai para a oposição, ele critica. É sempre assim. E ninguém faz. Ninguém faz. Ninguém faz. Então, tipo assim, eleitoreiro O isso. Lula fez no primeiro mandato dele, fez uma pequena reforminha ali, mas ele mexeu. Mas durante a campanha ele criticava o Fernando Henrique, porque falava em reforma. Aí você vai passando o tempo, a Dilma entra criticando. Tudo farinha do mesmo saco. Aí a Dilma entra, tenta fazer, não consegue, porque ela tinha um capital de crítica. Aí o Bolsonaro, durante a campanha do Bolsonaro, ele criticou a reforma, e quando ele assume, ele tem que fazer. Aí o Lula entra, não, essa reforma tá errada, a reforma talvez tá errada. Quando ele entra, ele cala a boca, para de falar de revogar a reforma, porque eu sei que o negócio Muda o funciona. assunto. Mudou o assunto. Tanto é que ele deu bronca no pessoal, que tinha um pessoal falando que ia revogar a trabalhista. Ô, cala a boca, gente. Ô, fala isso não. Tá pronto já. O homem já ficou pro cara que saiu. Agora a gente só pode. Deixa quieto. Deixa quieto isso aí. Mas esse negócio de ação eu vi. Deixa quieto, companheiro. Deixa quieto, companheiro. Eu vi um negócio da ação que é muito. Me surpreendeu muito nessa lógica. Acho que foi o Primo Rico mesmo que fez essa análise, que eu tento passar isso para meus filhos. Que é uma questão bem simples do longo prazo. Tem um livro também da Empíricos, Pai Rico, acho. Pai Rico, Pai Não, Pobre. Pai Rico, Pai Pobre, beleza, mas esse cara era só Pai Rico. É o cara da Empíricos que escreveu para os filhos dele. Que ele fala o potencial dos juros compostos, tem umas passagens bíblicas. Aliás, hoje eu fiz uma compra de quase R$300 de livros de investimento e empreendedorismo. Meus Isso aí. parabéns. Vamos Já ler. acabou os que eu tinha lido, eu preciso fazer uma leva nova aí. Fazer uma reciclagem mental no negócio. Nesse processo do Primo Rico, esse também fala, ele coloca assim, se você investir R$100 por mês durante 50 anos, a uma taxa de 12% ao ano, que... a tua carteira está falando de 20%, eu tô falando de 12% ao ano, que é tipo... Uma média, Brasil, a vai. nossa Ibovespa, nos últimos 50 anos, eu fiz isso na unha, né? Fui pegando, eu entrei no site da B3 e peguei todos os resultados Fez dos o últimos histórico. 50 anos, do histórico. Quando começou mesmo, praticamente, nem tinha. Era no Rio, Quando ainda era aí veio Bovespa, pra, né? era no Rio, depois veio para São Paulo. Juntou as A do Rio duas. quebrou, praticamente quebrou por causa de corrupção, né? Os caras. O Rio de Janeiro é campeão. Né? Aí fiz a média, média é 1% ao mês. Legal, ó, então, 1% show de ao bola. 12% ao E ano. 12% ao ano. E aí Só que é um juros sobre juros, né? Não, Juros compostos. eu até coloquei aqui porque o Primo Rico fala, no final desses 50 anos você vai ter R$3 milhões. 3. 3 milhões. Aí eu falei, putz, acho que esse cara errou no cálculo. Mas como Não. ele tá vendendo o curso, né? Aí eu joguei aqui na época, eu falei pro meu filho tem 14 anos. Falei, começa com R$100, porque meu filho, ele faz umas coisas em casa, a gente dá uma mesadinha, eu falei, guarda 100 conto por mês. Hoje em dia dá 1%, qualquer corretor tá fazendo aí.
Ah, rapaz, mas é muito tempo, não sei o quê, porque é uma cultura, né? Coincidentemente ou não, a minha sogra tem 64, ela é 50 anos mais velha que meu filho. Eu falei, chama a sua avó, que pergunta quanto ela tem guardado. Ah, avó, quanto você tem? Aí começou. Não tenho nada. Foi pergunta pra sua avó. Meu netinho. Bem aí. O que é isso? Eu falei, o que você tá dinheiro, falando? isso. Aí eu falei, eu briguei com ele, eu falei, pergunta pra sua avó quanto que ela recebe por mês do INSS. Já um salário mínimo de 1.300. Eu falei, com esse patrimônio você vai receber 35 mil reais por mês. Aí ele ficou assim pensando e tal. E é um negócio, quando você fala, cara, é meio óbvio, né? Você fala, se eu chegar no 64, tem aquela máxima que tem do Brasil, nem sei se eu vou estar vivo. Mas se tiver, você pode estar melhor do que... E é uma conta assim que ninguém passa. E estatisticamente, você vai Você acordar. vai acordar, Atualizando essa estatística, no Brasil, pegando historicamente as melhores pagadoras de dividendos, que vai mudando ano a ano, né? A Petrobras sempre está entre elas, a Vale, mas as outras variam, as consolidadas, elas... Itaúsa. Continua, são 3 ou 4 ali que estão sempre entre as melhores pagadoras nos últimos anos. Mas tem umas 20 boas que dá pra... E o que acontece? É uma água? Não. A Petrobras, a Vale, todas elas pagam trimestralmente, né? Então, assim, se você tem só uma ou duas, você vai receber a cada 3 meses o valor do dividendos. Então é interessante você ter umas 20 boas, 20, né? Boas pagadoras, distribui. Todo mês você recebe um valor ali. Pingadinho ali. E o que acontece? A média estatística de dividendos no Brasil dessas boas pagadoras é 0,016% mensal. Então você pode acrescentar nessa fórmula tranquilamente, que isso aí não tem tendência de diminuir. Se não diminuiu nos últimos 20 anos, a tendência é pelo menos esse 0,16 se manter. Né? E o que é isso? Eu tenho R$100 por mês, vamos dar um exemplo de R$100 por mês. No final do ano, teoricamente, seria 1.200. É claro que não, porque daí todo mês tem mais mês tem um... Vamos por 1% de valorização mensal histórico. Mas é claro que isso pode variar para mais ou para menos. Mas vamos pôr assim para fazer a conta. 1% ao mês, 12%. Mais esse 0,016 no cálculo do juro composto até o final de 12 meses, vai dar 20% a soma. Perto de 20%. Né? Esses 1% mais esse 0,016. É matemática. Como disse o Albert Einstein, né? Juros compostos deveria ser a 8ª maravilha do mundo. Quem conhece, recebe. Quem não conhece, paga. Né? Você não usa ele a seu favor. Daí é aí que nós chegamos nesses 20% que eu falei. Mas é como? Reinvestindo todos os dividendos que caem no conta. O cara investiu R$100, se naquele mês, naquela empresa que ele investiu R$100, pagou dividendos, ele vai receber 16 centavos, 30 centavos, depende do payout da empresa, depende do dividend yield e outros fatores. Mas, né? Só que daí, mais 100. Vai escalando. 100, aí não é mais 200, tem os 2%, 200 mais um longo prazo, né? A seu favor. E todo mês fazer isso. Se você colocar numa planilha simples de Excel, 0%, não 1%, 0%, só reaporte de dividendos. E isso é uma coisa de louco. 18 anos você está no 1 milhão. R$100 por mês. É claro que nos primeiros meses são R$100, mas dali 5 anos você vai estar reinvestindo os dividendos, você vai estar ganhando uns R$800. Então não é R$100. Os 800 que caíram todo mês, 900. É uma bola de neve. Dali mais 5 anos, quando você está com 10, você está reinvestindo 15.100, por exemplo, né? Se você colocar linha por linha na planilha do Excel lá. 15.100. Você continua com seu 100 de honra lá, né? 100 por mês. 18 anos, 101%. Né? Vamos dizer, a flutuação, especulação. Não, esquece. Vamos falar só os dividendos. Reaporte de dividendos. Cara, isso é incrível. As pessoas não sabem disso. Não sabem. Os brasileiros não sabem. 52% líquido de americanos investem na bolsa no último balanço. Né? São 52 líquidos. É que tem muitos que participam de fundos. E a previdência lá. Os líquidos é o reto, assim, eu vou lá e compro minha ação. Né? São 52%. Brasil, 3, 4, 6% aí pelos CPFs agora. É uma diferença gigantesca. União Europeia, 58%. Até o número de empresas, né? Não sei nos Estados Unidos, mas é mais de 2.500 empresas. Aqui tem menos 380, principais. Dessas 380 ainda tem umas 50 que movimentam hoje, daqui a 3 meses. Só os sócios ali, é estranho. Né? A cultura é muito absurda, diferente. China, que tem 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. O Brasil tem 300, né? E pouco. É isso? É 420. O Brasil? Não, o Brasil. 210 milhões de pessoas. E a China, 1 bilhão e 800 mil, como coisa assim. 6% da China.
proporcionalmente... A gente está no mesmo dá número, mas a 10 quantidade de pessoas é muito maior. proporcionalmente lá é muito maior. Olha a Até China lá, se desenvolvendo. A pobreza também é muito maior do que Sim, aqui. Né? sim. É igual, né? É igual. Ah, você vai lá pros interiores. Esses tempos atrás eu fui sei, pior. ali em Maranhão, fui no Maranhão pra fazer um trabalho, né? Então desci lá no aeroporto, qual foi aquele aeroporto? Eu nem lembro o nome São do Luís? aeroporto. Foi em São Luís do Maranhão. Até o nome do aeroporto, tá? Nome de político, sempre. Né? É lógico. Aí eu peguei o carro, aluguei e andei 200 km até uma cidadezinha que tinha uma empresa que eu ia lá. Então eu atravessei o sertão lá do Maranhão. Gente, é sertão mesmo, parece um deserto. E eu não sei como as pessoas vivem, que você anda. Mas no meio do Não nada, tem nada. uma casinha de pau a pique. com mulher lá, tá até com uma canequinha de água. Eu não lembro se a mulher pegou água, né? Deve ser um poço, não é possível, né? Mas cabra tudo com as costelas aparecendo assim. Falei, caramba, que pobreza mesmo. A pessoa vive assim, na idade da pedra, literalmente. Sim, né? o Brasil ele é surreal. Para nós que somos de São Paulo, é primeiro mundo, assim, eu gosto de brincar, mas tem aquele dado do saneamento básico, 50% não tem saneamento Exato. básico. Você fala, Maranhão, Piauí, Pernambuco, lá é muito feio isso aí. Eu falo porque eu fui lá e vi. Se não me engano, é o Viajei estado mais muito lá. pobre do Brasil, é o Maranhão. É triste de ver, é triste. Dá vontade de comprar umas águas minerais e levar lá distribuindo nessas casinhas lá aí, né? Porque é outra realidade. Então, aí você vai chegar e falar de investimento com uma pessoa dessa? Claro que não, né? Não tem nenhum, não recebe nada. Tem. Nós estamos aqui nesse centro aqui que... Assim, mas mesmo assim, o Brasil tem cerca de 210 milhões. Segundo o IBGE, o último censo que teve, cerca de 79 milhões de pessoas ativas, né, que trabalham. Economicamente né, ativas. Economicamente ativas. 79 milhões. Desses aí, 6%, vamos arredondar para 80 milhões, para facilitar a conta, né? 4,8 milhões de pessoas, né? 4,8 milhões de pessoas no Brasil de 210 milhões de pessoas. Não é nada. Então, assim, a gente tem um mercado muito grande para alcançar, para atingir. Aí, às vezes, as pessoas até falam, você não tem medo da concorrência? Tipo, o Thiago já tem muita influência, Thiago Nigro, né? Sim. Tem muita influência. A outra empresa, a Suno, a BTG e por aí vai, né? Tem muitas grandes. Eu falei, esses caras grandes, junto comigo, pequenininho, alcançamos nada. Tem muito campo. E mesmo que eu cresça muito maior que eles, ainda vai faltar muito campo, né? Isso é uma análise até que a gente faz no mercado do agro aqui. A gente atende e tal, mas é menos. Se a gente conseguisse pegar 1%, a gente está entrando em soja agora. Eu tô aqui conversando aqui e falo assim, se a gente pegasse 1% de toda a plantação de soja, eu não daria conta de atender. Então, porque é muito absurdo. E na mente do brasileiro ainda que investe, ou quer dizer, que sabe que tem mercado de ações, mas fala o quê? É arriscado, é jogo, é loteria. Porque eles só pensam no day trade, que o cara fala assim, eu fiz day trade, perdi. Investimento sério mesmo não é day trade. Não, é médio e longo prazo. Não, até porque o que quebra esse argumento é que tem um pessoal que só fala por falar, né? Mas a lógica que quebra é só você olhar, tipo, Petrobras. Olha quantos anos ela já está no mercado. Quem começou quando a Petrobras entrou lá? O cara entrou com a ação ali, começou comprando, vamos pôr. Começou por R$100, esse mês caiu o valor da ação, mas tá aqui nos R$100 em ação. Caiu mais, tá aqui mais 100. Agora subiu, segura aí, tá aqui mais 100, vou comprar menos ação porque valorizou. É a constância, o longo prazo é um jogo de constância. E eu pego, isso é muito engraçado, essa questão da constância, que eu peguei alguns impostos de renda para fazer, e aí tem lá a pessoa, de um ano pro outro, ela tinha lá 10 ações aleatórias, algumas empresas conhecidas e tal, no outro ano, tipo, zerou as ações. Eu até chamei, tem que confirmar com o cliente, eu falei, é isso mesmo, você vendeu tudo? Vendi, tava dando prejuízo, vendi tudo. Mas tipo, ele tinha 10, de um ano pro outro, valorizou mixaria, assim, não era nem um dinheiro relevante para ele. Aí ele foi e vendeu tudo. E de empresas, por exemplo, Atacadão, Carrefour, são empresas que também já têm muito tempo de mercado, apesar de ser varejo. Mas é diferente. O varejo como um todo, ele não é igual, né? Tem o parte de eletrodomésticos, as coisas móveis, assim. Já é mais complicado. Esse sofre pra caramba. Vestuário não sofre muito e comida, alimentação muito menos. Porque todo mundo tem que comer, né? Não tem jeito. Comer e se vestir. Agora Exatamente. A máquina de lavar roupa e a geladeira, você pensa pra trocar. O Carrefour, por exemplo, tá indo muito bem, obrigado. Pão de açúcar tá indo bem pra caramba. E assim foi bom, né? A Americanas quebrou, havia varejo caindo, Magazine, esses daí pegaram e... É uma balança, né? Só que porque o mercado continua existindo. Vai continuar. E daqui a pouco... fechar uma empresa, seu vizinho vende copo e você vende copo. Se o vizinho quebrar, você vai vender o copo pro cliente dele, cara. Exatamente.
né? E aí, em um determinado momento, uma pessoa vai ver isso, vai entrar, vai pegar um pouco dos seus clientes. Vai ser Exatamente. assim. E vai tem surgir aquela um- brincadeira assim, né? O cara fala assim, ó, 2 caras com uma banquinha de banana. Banana 10, banana 12. É. Aí o outro assim, né? Fala assim, banana 12 também, o outro põe 14. Não, é o contrário. Diminui, vai diminuindo, é. né? Esse aqui 12 não, banana 9. Esse caramba, o meu é 8, o meu é 9 também é 8. Esse aqui vai 7. Aí o cara não aguenta o preço de 6. E põe 6 e o outro desiste, né? E Não, ele larga vai lá, a banana. ele vai lá e compra a banana. É, vai lá e do- compra de 6. Aí volta a vender a 12. Exatamente, volta a vendedor. O mercado é isso. Eu fui É um dumping de eu sou ruim mercado, né? de contar essas coisas. Mas é o mercado. O cara começa a perder, o outro começa a ganhar. Aí que entra o valuation. Você começa a perceber essas mudanças no tempo, né? Que vai acontecer, vão acontecer, não são naturais. Você fala assim, meu, se essa está indo ruim, alguma vai bem. Alguma. Eu preciso olhar o mercado. Vamos falar do de alimento. Açaí tá indo ruim, tá indo mal, quer dizer, tá indo ruim, não deu ruim. Tá indo mal, alguma outra de alimento vai Sim. melhorar. Porque todo mundo come, não tem jeito. Não, e os próprios números da Bolsa, né? Hoje eu não sei qual a pontuação da Bolsa. Vamos supor que bateu 100 mil de novo. É o churrasco dos 100 mil, né? Cada 3 semanas ela bate 100 mil. Sabe o que significa isso pra nós? 100 mil, 130 mil pontos? Nada. Nada. Então, Nada. aí o cara olha só esse número, porque é o que dá no jornal. É. Bolsa 100 mil pontos, dólar a 5,40. Bolsa a 80 mil pontos, dólar a 5,80. Pra nós não muda nada. Absolutamente Eu gostei nada. que o dólar caiu agora, que eu fui fazer uma parte em isso é dólar, bom. aí Isso é bom. eu comprei o dólar mais barato, ele vai voltar a subir, quer dizer, eu vou Sim. ganhar em dólar e ganhar na ação. Exatamente. É. Mas aí o cara olha só esse número, né? E que caiu. Ah, caiu 3% a bolsa. Ok. Tá ruim. Mas, pô, tem empresa que subiu pra caramba e É tem aquela sempre. empresa que caiu pra caramba. E no índice, no montante, ela ficou negativa. Mas se você olhar individualmente, sempre tem aquelas que estão subindo. Sempre, é isso mesmo, Então, é uma balança. Não pode só Isso é olhar o chamado número geral. covariância, né? Existe a covariância em dólar, né? Normalmente quando o dólar cai, o Ibovespa sobe. Não é regra. Não é regra, mas Mas você pode geralmente é o que 80% do que acontece. Exato. Aí a Ibovespa cai, o dólar subiu. É a covariância, né? Por causa do mercado mesmo. Ou até mesmo no mercado interno, de duas empresas do mesmo setor, e uma caiu, a outra sobe. Sim. Dificilmente caem as duas juntas, a não ser que for algum baque do Aí o governo problema que de fez alguma mercado, como coisa. aconteceu numa pandemia, No que próprio setor todo o ali. setor de turismo, Aí demorou Aí- e vai demorar para recuperar. aí é diferente. Por mais que os números de turismo foram os maiores nos últimos 2 anos, 3 anos depois da pandemia, Quem a viajava CVC mais, ainda né? está incomprável, né? E um detalhe do incomprável, que nem a gente ouve o Barça, quem gosta, quer assistir vídeos, as coisas do Barça, fala que eu estava querendo comprar a empresa, naquele dinheiro dele, mas não estava no preço bom, estava caro. Aí eu estava esperando o preço baixar, né? Então eu esperei. Aí, só que ele estava falando de comprar 100 milhões. Não, Ele tá as comprando- quantidades absurdas, né? Aí o cara ouve que assim, eu vou comprar 100 reais. Não vai fazer diferença nenhuma. Cair 2 centavos o preço da ação, 3 reais o preço da ação. Vai e compra. É uma empresa boa? Compra. Exatamente. Né? Espera, pensando no longo prazo, médio e longo prazo. Nunca é longo prazo exatamente. A gente fala longo prazo, mas não é longo. Não, Porque se você for fazer o histórico das carteiras da Indica, por exemplo, ao longo do tempo, no último ano, teve várias mudanças de empresas boas, porque entrou numa temporada ruim daquela empresa. Então você vende ela. Daqui a pouco ela vai entrar no portfólio, né? Ou não. Americanas dificilmente entra de novo em um bom tempo. Até quitar essas dívidas. Sujou muito o nome dela, né? É um exemplo. Magazine Luiza, que estava lá no topo, todo E mundo RB ganhando que está dinheiro. até hoje sofrendo ali. A RB teve problema de corrupção, maquiar resultado, igual Americanas, maquiou o resultado, já era. Assim, perde a credibilidade, perde a confiabilidade, os investidores não investem, né? Não voltam. Não Demoram voltam. muito pra voltar. Demora. Vai esperar aí uns 5, 10 anos pra Exato. sobreviver depois disso, acho que agora estabilizou. É Oi. complicado. Tem os casos emblemáticos. Eu ganhei aí. dinheiro com a Oi, e ela tava ruim já. Eu com meu cunhado ganhou mais que eu, né? Ela tava assim, pá, mas pá. É. Aí um dia ele foi lá comprar essa parada, tinha acabado de cair, meu cunhado, e foi lá e comprou um valor lá, e ela deu tipo assim, 70%, uma coisa assim, naquele dia, e depois ele caiu de novo. Caiu de novo. Ele me ligou, né? Falou, Thiago, oi, cara, olha aí, né? Mas eles Comprei. tiveram que fazer agrupamentos também, né? Como? Eles tiveram que fazer agrupamentos. de Fizeram, ações. e vão ter que fazer de novo. Oi, tá um negócio meio que sem fim, né? Eu não compro Oi, a não ser numa coisa assim, né? Meio assim, vamos arriscar hoje para vender amanhã. Uma espécie Quase de que um day trade, né? né? Não fazer day trade porque senão você vai pagar imposto. É. Se tiver lucro, né? Você realiza lucro. Mas aí ele ganhou uma graninha lá, tipo assim, 70% num dia.
Era R$1.000, foi para 1.700, 1.700 praticamente, num dia, né? Não foi muito também, porque você não vai enfiar muito dinheiro numa coisa totalmente arriscada, né? Mas, de 1.000 para 1.700 num dia, bom, né? Já é a picanha. É um churrascão, Já é um cara. churrascão, né? Mas assim, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. No caso lá da Indica, vocês fazem a análise individual das ações para recomendação. Como funciona o trabalho de alguém, por exemplo, eu quero Trabalhar com vocês. quero que você faça as indicações para mim. Qual é o trabalho desde o início? Você vai entender a carteira do cara, o potencial de investimento, a situação financeira geral sim. dele, como que é? Eu já falei, né, comentei um tempo atrás com vocês, eu tenho uma amiga que chama Camila, ela trabalha junto comigo, não junto na mesma empresa, mas é parceria, né? Ah, legal. E ela faz a parte de planejamento financeiro. Então, endividado, tudo mais, ela dá aquele up na pessoa para ela entender as finanças, entender... Aí na real, você tá devendo. Cair na real. E como sair da dívida e começar a investir. Aí, eu tenho um outro amigo que chama Naldo, também tá junto nessa equipe, ele é psicólogo. E ele é muito bom na psicologia do investidor. Puta, isso é Para ir contra os vieses, entender por que você vai vender isso aqui. A parte da psicologia mesmo. Então ele trabalha muito isso e passa para Camila. Aí a Camila vai lá e trabalha a parte financeira do cara. Que eu vou dizer tal, que tal, isso tal. é 90% de investimento, Sim, cara. Sai do fluxo, né? E a Camila fala assim, agora pega a batata quente e vai pro Thiago. Agora você está pronto para Né? começar a investir. Exatamente. Legal. E o cara Legal, já cara. conscientemente, já está com consciência de investidor, pensamento de investidor, tranquilo. Como diz o Warren, Fez um remapeamento Warren Buffett, né? mental, Falou né? assim, pronto para comprar ao som de canhões e vender ao som de violinos, né? Que não vai no efeito manada. Tá todo mundo comprando, vou comprar. Tá todo mundo vendendo, vou vender. E muitos outros vieses que tem, né? Que leva as pessoas a tomarem decisões erradas. E daí a pessoa já sabe, eu vou conseguir, depois de fazer todo esse planejamento, entender. Aí, senta comigo, não precisa sentar, né? Daí ela vai lá Sim. na empresa e já sei que eu vou investir R$100. Onde que eu vou investir? Aí, o Indica é uma plataforma, é um site, né? Tem um app, a pessoa se cadastra lá, tem uma pequena mensalidade, pequena mesmo, né? É quase que simbólica. Quem quiser ver depois entra no site e vê. Que é pra, assim... Se eu for ganhar dinheiro com isso, é na quantidade e não no individual. O ticket não é alto, né? Daí a pessoa entra lá, né, se inscreve no aplicativo e ali ela tem direito a acessar as carteiras, né? Legal. Nós temos uma carteira das lucrativas que é baseada nas melhores ações que pagam menos dividendos, mas são boas ações, boas crescimento. empresas. Eu não gosto de falar boas ações, boas empresas. Elas não são boas pagadoras de dividendos, mas elas Empresas têm de muito crescimento. potencial de crescer. Mas são empresas estáveis, né, tal. Então essa é uma carteira que você pode ir lá. No próprio aplicativo ele pega os preços-alvos de todas elas que estão nessa carteira, faz uma média e fala, nessa aqui você pode conseguir de tanto a tantos % ao longo de 3 meses, né? Ou até 12 meses, você faz o cálculo lá, o cálculo já está lá. Ela vai pagar dividendos X, mas é pouco, né? Porque não é, o seu objetivo focado dela no não é dividendo, renda né? passiva, né? E um resultado final. Então, se você investir nela, você pode... e também a pessoa põe um valor antes de ela entrar lá. Eu tenho 10 mil para investir, 1.000, tenho 100, tenho 50. Põe lá, 50. Então o aplicativo já faz todo o cálculo e fala assim, legal. compra uma ação dessa e uma dessa. Né? Põe 100, aumentou o valor, compra 2 dessa, 2 dessa. Daí ele escolhe a carteira. Né? Lá está explicando o que é cada carteira. Então a lucrativas é isso, até a de dividendos, que a minha predileta é a minha carteira, vamos dizer assim. Eu ponho as outras porque tem gente que quer um dinheiro mais rápido e mais arriscado. Mas eu só estou pensando daqui 10 anos, vamos dizer. Né? Carteira de longo prazo dividendos. pensando em aposentadoria. Exatamente, né? Que é um puta negócio. Dividendos são os melhores pagadores de dividendos hoje. Daqui 3 meses, tudo muda. Não tudo, né? Sempre ficam umas 4, 5 ali que não saem. São as campeãs, Petrobras, Vale. Você pode comprar só delas, vamos supor, mas é muito arriscado porque tem meses que elas não pagam, né? Tem mês não, elas pagam trimestralmente e tem vezes que eles não pagam nem trimestralmente. Então por isso que você tem Tem que... vezes que alguém do governo fala assim, vocês não vão pagar não! divide isso aí, diminui isso aí. Aí todo mundo já investiu pensando em ganhar e Que é chega... uma ilusão também, porque o dividendo ele é abatido do valor da ação no final. Exatamente. Eu tinha uma vontade, eu vi a Eu entrevista descobri da isso Glaze na Hoffman. dor. Eu vi a entrevista da Glaze Hoffman falando da Petrobras quando ela ia pagar os dividendos. Que ela falou, tem muito pobre no Brasil para pagar isso aí. Não, você não sabe nem o que ele tá falando. Não. Eu falei, pobre, pobre não vai comprar ações da Petrobras, não vai ter dinheiro. Mas o dinheiro Mas que então vem pega pro o governo que pega 70% dele e repassa dá para os isso. pobres, meu. Né? Repassa diretamente. Repassa indiretamente ou diretamente. Não,
esses Poxa. dividendos malucos aí que teve da Petrobras, muito foi para pagar os Bolsa Família, cara. Exato, porque é o governo que fica com a maior parte. É. Então, assim, aí a carteira de dividendos também tem lá a lucratividade dela é menor das lucrativas, mas também tem um percentual que você pode chegar e o quanto você vai ganhar de dividendos em média, porque o cálculo de dividendos é assim, você tem que pegar a lucratividade passada, aí tem um cálculo que você faz junto com a lucratividade futura. É claro que isso não é um chute, é um cálculo baseado nos dados da empresa. Que ela falou assim, ó, eu tenho uma previsão de vendas, tá tudo no site da empresa, né? Tem uma previsão de venda de tanto, a previsão de lucro para os próximos 3 meses, até ela apresentar. Aí, tanto que quando apresentam os relatórios, os resultados, depois de 3 meses, ela fala, ó, a gente tinha uma expectativa de 100 milhões de venda, vendendo 98, chegamos muito perto, né? Tem, na hora que eles apresentam, coisa linda, Sim. né? Ou É por isso que quando sai os 150. resultados, dá umas abaladas de vez em quando. exatamente, porque sim, a previsão, e fala assim, ó, chegou, ultrapassou a previsão e tal. Então, a gente Quando ultrapassa, o negócio... mas sempre chega perto. Os cálculos são Sim. bons, né? Porque eles conhecem o setor que eles estão inseridos, Exatamente. como que vai ser naquele próximo período, como que vai ser, se comportar aquele São setor, empresas sólidas. commodities, coisas assim. Não dá chute. Uma Caterpillar não está produzindo máquina à toa, eles Não, sabem quanto eles vão maluquice. vender. E hoje em cara. dia eles têm um estoque enxuto, eles Você trabalha fabricam multinacional, vendido. você sabe como que era. Né? São muito... Então a gente pega essa lucratividade futura, que a própria empresa nos passa, aí você pode falar assim, mas eles chutam, eles querem falar que vão vender. Não! Historicamente eles têm quase que acertado, então é um dado... Eles estão dentro. Estão dentro da média, né? E eles não querem errar, né? Fica mal Até pra porque caramba pra eles. É o que você falou agora há pouco, é credibilidade. Exatamente. Esses caras, historicamente, eles estão mantendo ou um pouquinho acima, ou quando abaixa, um pouquinho abaixo. Quando dá uma queda muito grande, ele recupera. Exato. Porque ele quer isso. Senão o pessoal tira tudo, ninguém mais coloca Aí dinheiro. tem o payout, né? O payout é no próprio site do RI, tá no estatuto da empresa. O que é o payout? É qual o percentual de lucro que eles vão pagar em dividendos. O mínimo para as empresas que estão no Ibovespa é 25%. Só que tem uns que tem 40% no estatuto deles, ou seja, 15% a mais do... Petrobras chegou a pagar quase 60%. É porque é uma empresa muito dividida, não dividida, dividida assim, entre muitas pessoas, né? Tem o diretor e tal, mas não é uma empresa, é uma estatal. Então não tem um dono que vai falar assim, não, eu quero ficar com 50%. Não, eles dividem tudo lá. E o governo que é o dono, na verdade, né? Mas assim, então pega o payout da empresa, ó, ela tá falando que ela vai ter 100 milhões e o payout dela é 40. Aí você faz o cálculo, ela tem possibilidade de, no próximo trimestre, pagar R$4 por ação. Então, a previsão, se tudo der certo, se não houver nenhum alvoroço do governo ou no setor, mundial até mesmo, ela vai pagar isso. Então, entra na carteira. A outra lá que estava até o último trimestre na carteira, está lá com payout mesmo de 40%, por exemplo, mas o lucro dela vai dar assim, menos da metade do que deu da outra vez, do outro trimestre. Ou seja, ela vai pagar 0,01 centavo por ação. É esmolinha para o investidor, né? Só que o cara que tem lá 100 milhões de ação... Mas é um grande investidor, né? Sim. E mesmo assim, se eu tivesse 100 milhões de reais investido, eu preferia ter na Petrobras e não numa das que vai pagar 0,1 centavo, né? Então, depende do crescimento dela também, né? Exato, não, mas são tudo, várias várias variáveis. várias né? O cara variáveis. virou sócio mesmo da empresa que tem isso aí tudo. Então, é assim que é feito o cálculo da carteira de dividendos. Pega a lucratividade futura, pega o PEG rate, pega o índice de growth rate que fala, que é o índice de crescimento da empresa, histórico e futuro, que é um cálculo que você faz na linha do tempo também. Aí você fala assim, essa empresa tem tudo para pagar um bom dividendos no próximo trimestre. Ela entrou na carteira. Se vai pagar, às vezes isso depende do futuro se confirmar. Expectativa. É uma expectativa. E outros que estavam não estão mais. É uma expectativa estudada, como você disse, não Exato. um chute. Números, né? Números que foram fornecidos. Pela Aí própria não tem empresa. para onde fugir, né? E nós temos também a carteira de oportunidades, que são empresas que valem R$5, R$3 a ação e tal. Boas, com a boa liderança, que às vezes trocou o CEO, o cara já chega com aquele sangue nos olhos, a empresa, pum, né? Fecha novos contratos e tal, e o papel dela vai de R$3, R$4 para 12, para 20, né? Pode até cair depois, mas assim, é um momento de... São as explosivas, Já tá né? fora Oportunidades. Qual é o termo que você usou? A meta do valor da ação? Você faz os cálculos e você identifica qual o máximo que essa... O preço-alvo? Preço-alvo, isso. Você coloca lá o preço-alvo, você comprou a 4, o preço-alvo é 12, 15, 20, e o cara de repente... Chegou ali, E lá vende. aparece o percentual. Hoje o preço dela é 2, ela tem um percentual do preço-alvo de 20% para chegar nisso. E às vezes chega, né? Às vezes não. Mas elas são mais arriscadas, elas não pagam nada de dividendos, porque elas são empresas assim, São empresas baratas, caixa pequenas, pequeno. né? Porque assim, tem
quando uma empresa, por mais que ela tenha os 25% de payout que ela tem que pagar em dividendos, mas se ela teve aquele lucro, ela pode simplesmente falar assim, eu não vou pagar em lucro, em dividendos, eu vou reinvestir no meu negócio para ele crescer. Ela pode fazer isso e isso é votado em assembleia, né, com os acionistas e tal. Não é assim, o CEO fala assim, eu vou fazer isso. Não, tudo votado. E normalmente eles aceitam, falam, eu preciso comprar maquinário. Em vez de eu pagar, distribuir o dinheiro para os acionistas, eles merecem, né, são acionistas. Mas em vez de eu distribuir esse ano, ou esse trimestre, eu vou comprar máquina. Tudo no fim. Vou crescer. É uma estratégia de cada Exatamente. empresa, porque não vou pagar você, mas eu vou fazer a empresa crescer, que vai valorizar ela, você vai ganhar mais. Você vai ganhar mais ainda no ticker, né? É diferente, então eu vou pagar você e vou comprar um carro zero. Exatamente. Isso acontece, cara. Não, isso é o que mais acontece nas empresas. Normais que nem estão na bolsa. Não vou reinvestir na empresa, vou trocar de carro, vou mudar de casa. Mas o carro que o cara pega é o Mercedes Série 200, ele pega o mais caro que tem lá de quase R$1 milhão. Né? Eu vi isso numa empresa um tempo atrás. Isso aí acontece muito com o empresário médio, né? O cara que é o dono do próprio negócio ali. Mas ele tem esse direito. Não, tem. Mas assim, mas é uma visão curta, né? O cara acaba levando a empresa à falência. Porque, por exemplo, eu vi, na pandemia, teve conhecidos empresários que fizeram isso. Liberou lá o Pronamp, que eram juros baixíssimos para recuperação. Só que o Pronamp foi uma ilusão, porque as empresas que estavam mal não tinham faturamento, o Pronamp foi liberar 30% do faturamento do último ano, a pessoa não tinha faturamento. Porque estava em crise. Porque não consegue o dinheiro para pegar. Os que tiveram dinheiro para pegar normalmente tinham caixa. Eles faziam o quê? Pegaram o Pronamp, investe porque é um dinheiro que está barato, investe em alguma coisa. Não, foram lá trocar de carro, os sócios. Mas, cara, aproveita esse dinheiro barato, deixa um fluxo aí, que você não sabe amanhã. Mas o pessoal não é. E essencialmente, uma grande empresa que está na bolsa, ela não é diferente. Na verdade, a pequena empresa, né, que nós tratamos no dia a dia normalmente, aí, as empresas que já participaram aqui, que estão aí no painel, elas não são diferentes de uma empresa que está na bolsa de valores. A estrutura é outra, o tamanho é outro, mas é tudo empresa, é negócio. E para estar na bolsa tem que ter uma estrutura aceitável para a bolsa, né? Exatamente. Toda de diretoria, conselho e tudo mais. Tem que ter. Sim. Então, assim, não é qualquer empresa que entra. Hoje eles gastam milhões de reais para conseguir entrar na bolsa. Né? Para pagar todas as editorias e tudo mais. Mas acho que você quis dizer o seguinte, se a pequena aplicar a gestão da grande, ela... É olhar mercado, é fazer provisionamento, exato. Né, olhar os clientes, os concorrentes, fazer um fluxo de caixa, não tirar os dividendos e trocar de carro, e sim investir na empresa. É que nem o Vitor de Honda ali em Sumaré, né? Que teve um tempo atrás, teve uma crise, eles tiveram que demitir uns 700, 800, eu prestava serviço lá na época, e iam simplesmente 800 pessoas para a rua. Saiu no jornal, o sindicato tenta evitar, mas não tem o que fazer, né? Vem do Japão, ia ficar coisa assim de, não lembro, 7 milhões ou 70 milhões, eu não lembro o valor que era, mas era alto pra caramba. Não te paga. Porque ia pagar até uns meses a mais, o sindicato aceitar. Ia dar um valor bem alto mesmo. Não, bem, vou mandar embora. Eles têm um caixa assim muito grande. Porque eles sabem aonde vai a empresa se não fizer isso. Uma pequena que tem que demitir 10 funcionários de uma hora para o outro, por exemplo, o que nem já aconteceu comigo, ela quebra. Ou quase quebra, né? Teve uma época na minha empresa eu tive que demitir 10 pessoas. E eu fiquei com uma dívida de mais de 100 mil reais. E quase... Aí o meu momento de me matar chegou, né? Então, mas aí é o que eu tava falando. Eu entendo que não é fácil, cara, mas também é uma falta de planejamento. Porque 13º, férias, tem uma demissão, você tem que botar isso na conta. Esse é um ponto, a gente conversou isso com a Beth do RH, e ela falou que o sonho dela é chegar na consultoria de RH. Ela falou que o sonho dela era chegar numa empresa que a empresa todo mês fizesse o provisionamento correto. Eu faço hoje. Hoje você faz? Legal. Eu visto em ações aí. Então, esse é um ponto. Que você mas a cabeça é diferente, você entende que precisa disso. Eu pego o meu salário 20% para ações, que é separado da empresa, e todo o provisionamento da empresa, que são aqueles cerca de 40% da folha, né? Dá um pouco mais mesmo, mas eu ponho 40%. Né? Já que eu estou investindo, eu invisto em ações. E pode me chamar de louco, mas só tenho tido lucro ultimamente. Mas porque você, de certa forma, você também estuda isso. E volta em dividendos também, né? Sim. Eu estudo isso, mas qualquer um pode fazer. Ela vai lá, eu não sei fazer, não vou estudar. Acessa a carteira da Indica e compra lá. Sim, então, aí é onde eu ia chegar. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Eu cheguei a estudar R$100 por mês, vai fazer. Comprei livros, fiz alguns cursos também. Mas o que eu digo? Né? O cara que é empresário, o cara que é, às vezes, funcionário, não só empresário, qualquer profissional. Qualquer um.
foca no que você faz bem Exato. e terceiriza aquilo que não é o seu foco. Então, eu, na minha situação hoje, meu negócio é fazer a empresa acontecer. Eu parei de estudar ações. Tanto que eu nem tenho quase investido mais, assim, nos últimos meses, assim, bem pontual mesmo. Mas, com certeza, vou entrar na plataforma lá para conhecer, para ter a indicação, qual que é o melhor para eu comprar nesse momento, o que está acontecendo. Porque não dá. Se eu for parar para estudar ações, eu não faço o resto. Exato. E aí não entra dinheiro. Isso e aí para não entra dinheiro para qualquer investir. profissional. Para qualquer profissional. Um exemplo Você tem que muito focar grande no seu. que o pessoal usa é dos médicos. O que é melhor? Você ser um cirurgião renomado planta, que ou estuda, se e atualiza. ganhar dinheiro fazendo as cirurgias neurológicas? Específica? Ou separar 2, 3 horas para estudar ações? Pô, quanto Vai dinheiro investir. você ganha em 2, 3 horas fazendo cirurgia? Pega esse dinheiro, não bota na mão de alguém, mas terceiriza a recomendação. Isso que eu acho legal, é assim, já pediram pra mim, né? Ô Thiago, se eu tivesse, eu ganhei lá um fundo negativo, eu tenho 50 mil pra investir, se eu der na sua mão... Nunca bote você investe. dinheiro na mão de Não, outro, cara. Olha, eu te dou todos os passo a passo. Não bote dinheiro na mão dos outros, Não isso confie. pode ser um golpe. Não confio. Não, mas o cara me conhecia, eu não sei nada disso. Mas mesmo conhecendo. Eu vou te pegar pela mão, vamos junto. Pai de família deu golpe nos amigos, nos próprios Não, familiares. eu não ponho a mão no dinheiro de ninguém. O que eu faço assim, ó, você quer investir, Abre a conta. a pessoa contra a corretora, mas qual corretora? Até eu indico quais. Eu gosto muito assim, a Nubank, ela, vamos dizer assim, ela é bem simples a corretora dela, né? O broker dela. Mas é o melhor que tem. Assim, os caras deram uma paginada, eles tiraram tudo que é informação desnecessária. Você entra numa Clear, Simples. numa Toro, numa Rico, são gratuitas também, né? Mas assim, tem muita informação, muitos É números. com um cara que já tem um pouco mais de conhecimento, ou acha que tem. Eu acho que tem, bem interessante isso aí. Mas você entra lá no Nubank e você fala assim, tem 100 reais, eu vou investir. É claro que você tem que saber em qual ação, mas você vai lá e indica, vou investir nessa aqui. Você vai lá na corretora, porque nós não somos corretora, só indicamos... Casa de análise. Uma casa de análise. Então eu vou investir nessa empresa. Tal. Vai lá no Nubank e você seleciona o ticker, assim, coisa mais simples do mundo. Comprar. Põe a senha lá que você cadastrou, você virou acionista. Porque muita gente fala assim, não, eu fiz o cadastro na Clear, mas eu não acho, eu não consigo fazer, tal. Cara, vai pro Nubank. Aos poucos você vai pra Clear depois, vai aprendendo, mas começa no Faz sua reserva no Nubank depois. Mas isso é interessante porque, de novo falando do imposto de renda, o relatório mais tranquilo para declarar imposto de renda é da Nubank. Da Nubank ele vem lá, dá total, o papel, dá o total e ele vem indicando como você tem que colocar o imposto de renda. Você vai pôr, nesse campo você põe essa opção, nesse você põe nesse. Um profissional para fazer o imposto Se você não tem, eu sou aquele cara que gosta de fazer imposto de renda, eu quero aprender. O relatório da Nubank tá na cara, assim, ele dá os itens que você tem que pôr nos bens lá, qual que é o código que você tem que excluir. Essa aqui paga dividendos ou é outro termo? Nossa, fugiu. JCP, Juros sobre Capital Próprio. Aí ele tem lá, não, essa aqui já dá a opção, essa aqui tem que ser aqui, essa aqui tem que ser dividendo, essa é juros sobre capital próprio. Falei, cara, o relatório da Nubank é bem completo. Só que o órgão do governo que trabalha melhor, vocês sabem qual é? Não. Receita Federal. Hoje em dia, você entra lá, você põe seu CPF, ele já puxa tudo. Até as ações que você tem investido. Já tá puxando? Porque pelo CPF, puxa. Acho já que tá cai lá, porque eles não vão deixar passar. Fiz o meu IR. Só que você não vai pagar imposto se você não teve mais de 25 mil reais de lucro naquele mês. Num mês, né? Um ponto importante de se falar, né, Thiago? As pessoas às vezes com medo de investir porque tem que declarar imposto de renda. Eu vou adorar quando eu tiver que declarar. Cara, eu falei isso. Eu vou ter que ganhar 25 mil reais de lucro por mês. Não, declarar, todo mundo declarar. Agora, pagar o boleto, né, do imposto de renda já é outra história. Não tem que pagar. A maioria não tem que pagar. Não. Hoje é só o trabalho de você ir lá e falar, comprei 10 ações, comprei mais 20 ações. A nova lei, não sei se você viu agora, se você tem abaixo de 40 mil investido em ações, você nem precisa declarar ações. Isso. A maioria dos investidores A brasileiros. maioria não tem. Não tem, 40 mil em ações. Desses 6%, que 90% mil não reais tem é a média, A o média ticker é R$ 1.000, Porque é baixo. no programa de imposto de renda, acho que eu cometi uma falha no programa de imposto de renda que a gente estava falando justamente disso. Antes, se você comprasse uma ação, tipo, a 20 reais, ela compra centavos, você era obrigado a fazer a declaração. Hoje não. Hoje você ter a ação não te obriga a fazer a declaração. Não. A Receita sabe tudo. A Receita sabe tudo. Talvez o que te obrigue você teve um salário que deu a obrigação, aí você inclui a ação lá que você tem, porque é um bem que você tem, não vai gerar imposto a pagar. Aí você tinha feito uma pergunta, acho que era a questão assim, como que eu declaro a ação? Eu comprei lá 10 ações, e ela valorizou. Se você não vendeu, você vai colocar lá... O mesmo valor que estava. Você vai manter o mesmo valor.
comprei mais 10 ações no outro ano. Aí você vai fazer o preço médio e só vai informando lá o preço médio. Do fechamento. Mas normalmente no extrato já vem aparece, prontinho, só se digitar. E aí você só vai complementar no texto. Agora eu tenho 20 ações, 30, 40, assim você vai crescendo ao longo do tempo. Eu copio e colo. Também. Não vai ficar gastando tempo digitando, eu copio e colo. Sim. Do Nubank, por exemplo, Do fica Nubank muito vem bom o completo. formato pra você copiar e colar. Do Fica Nubank é bonitinho. completo. Os designers, vamos dizer assim, quem faz a carinha do negócio, a funcionalidade, são os designers. Os designers da Nubank acertaram. O Inter também deles, né? é horrível. Por exemplo, tem gente que gosta dele. O Inter eu já tentei. Eu uso o Inter. Se eu fosse o Inter, eu contratava os designers da Nubank, eu dava uma repaginada Ou nisso pelo aí. menos pegava os designers dele e falava assim, abre a conta no Nubank, vai ver como tá e copia. Exato. Porque aí você copiar o que está funcionando, né? Bem, é muito simples. Agora, o Inter eu acho bem complicado, ele não aparece o saldo que você quer. Tipo assim, eu tenho 100 reais que eu vou investir. Aí você entra lá para investir, não parece que você tem 100 reais. Aí você começa a comprar a ração lá, não parece, você não sabe quanto você está comprando. Aí você tem que pegar uma calculadora, qualquer outra, Toro, Clear. Você fala assim, você tem 100 reais. Você entrou lá para comprar e fala assim, o saldo é 100. Você pode dar 4 ações, aí ele falou assim, essas 4 ações vai dar 98, sobra 2. Você sabe exatamente os valores que você está comprando ali, dá a comprar, ok. Então assim, eu acho o Inter e algumas outras muito complicadas para quem está iniciando. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu escutei esse outro dia. O Nubank, ele tá indo ladeira abaixo, ele tá tranquilo? Qual que é a tua visão do Nubank? Eu recomendo quem tem dúvidas quanto ao Nubank, tem um podcast do Thiago Nigro, você também deve ouvir às vezes, Sim, né? sim, ouço Que todos. ele entrevistou a CEO do Nubank. Cara, ali ele explica que o brasileiro é ruim, cara. Parece que torce contra, né? Pega uma informação parcial lá dos Estados Unidos, o cara com raivinha que foi para os Estados Unidos, né? Foi para Nasdaq, saiu do Brasil, coisa assim, ou abriu Isso lá. não é à toa, porque Não. lá é muito mais fácil Exato. fazer do que aqui, cara. O Inter tava aqui, foi para lá. Depois aqui o Nubank já tinha aberto lá, né? Ele viu, caramba, Boa parte né? das empresas que estão listadas aqui, pelo menos as grandes, estão lá também. Exatamente. Aí, os números do Nubank são só de crescimento. Só que, trazendo para cá, parece que não. Essa crise bancária que deu não afetou em nada a eles. Na América Latina. Não, eles estão expandindo muito. E a CEO, ela é muito transparente. Eu gosto muito do jeito que ela fala, que ela explica com muita lucidez. Passa né? a credibilidade. Passa. Vai, caramba, olha, tá aí a informação. De quem? Diretamente do CEO. Né? Não é Você de sabe um... por que é Nubank? Era Assista o uma episódio. eu acho que eu sei Ela alguma fala. coisa de... Porra, eu acho que eu já É vi de isso. nu, pelado Nu, mesmo, pelado, assim, é que é simples, transparente. Banco transparente. Eles claro. são bem claros nessas coisas. Então, assim, eu não acredito que isso Não, Mas fazendo os propaganda números falam o pro contrário. episódio do... Eu escutei um pessoal Concorrente. falando isso e falei assim, bom, agora eu vou perguntar aqui. Eu atualmente não tenho ações do Nubank lá na Nasdaq, né? É porque eu não tenho banco. Eu já tive o Berkshire, Banco Nacional lá americano, o BND, assim, não lembro agora. Alguns outros bancos, o banco... agora foge o Bank ticker, of né? America. Bank of America, esse é o principal lá, né? Mas porque nesses últimos tempos agora, a gente tem uma carteira de ações internacionais também no aplicativo. Legal. Aí vocês Eu ia te compram, perguntar isso. Aí eu Exatamente. consigo hoje, pelo aplicativo do Nubank, comprar essas ações Não, internacionais. você tem que abrir conta numa corretora internacional. Tem alguns bancos que têm acesso a isso. Aí você vai comprar talvez Essa é o BDR. BDR, grato. BDR, que eu não compro BDR, então eu prefiro comprar direto do que o BDR. O BDR tem muitas desvantagens. Tem desconto no dividendo, tem desconto no valor do papel. Se você compra direto, você tem tudo. Tirando a informação que os Estados Unidos descontam 30% do valor dos dividendos em taxa. Lá Fica é pro taxado, governo. aqui é isento. Aqui é isento. Lá, até um tempo atrás, era 30% acima de um valor, mas depois passou para todo mundo. Só. Mas também não todo mundo investe. Aí eles, né, tiveram que fazer isso, não sei por que tiveram que fazer isso. Não, mas Mas todo mundo nem ligou. Então, mas a gente até entrou nessa discussão, assim, não discussão, mas a gente já comentou sobre isso, né? Eu não acho errado taxar os dividendos, desde que não se taxe todos os bens de consumo como são taxados no Então, é Brasil. porque hoje Exato. a balança está Quem é invertida. penalizado, cara, no consumo é o pobre. E nos dividendos, o rico não é penalizado, é o cara que está subsidiando o pobre. Exatamente. Nada mais justo. E os pequenos investidores que também não são ricos, vão necessariamente, também vão pagar um imposto que não precisava estar pagando, porque está pagando tantos impostos. Exatamente, que não pode taxar hoje os dividendos no Brasil mantendo o imposto de consumo do jeito que Exato. é. Aí Exato. é Não. insanidade. Isso é muito louco, porque é um negócio que eu converso com muita pessoa que tem poder aquisitivo
E acompanho muitos que tem, o Primo Rico, o Perini, os caras que estão lá no meio, que são investidores. Todo mundo não, né? E não é todo mundo que conhece não, porque senão eles seriam milhões e milhões de seguidores. O cara tem 4, 5 mil seguidores, milhões de seguidores. Né? Então, e eu vejo eles falando assim, cara, eu não acho ruim. Todo mundo tem dinheiro que eu convivo, tá certo? Não são muitas pessoas, mas todos eles falam assim, eu não acho ruim de você, de repente, taxar o dividendo da minha empresa, o lucro que eu recebo. Mas eu acho ruim ter que pagar IPVA se eu paguei o imposto quando eu comprei o carro, ainda tem que pagar IPVA. Se eu tenho que ir no mercado, a carne está custando pagando 30% de imposto na carne. Agora, você paga o imposto da estrada no combustível e paga mais o pedágio. Paga mais o pedágio. A gente paga tudo dobrado, triplicado. Exato. Tipo... Aí o cara quer cobrar mais do dividendo ainda, que é uma... A maioria dos brasileiros ganham quinquilharias, né? Tem ali 3 ações e ganha centavos. Aí vai que taxar... seja da própria empresa, né? Quando você faz a divisão de lucros ali, antecipação de dividendos e tal. Também. Mas assim, em ações não só brasileiras como mundiais, o segredo está nos dividendos, né? É gostoso, tipo assim, fazer o cálculo rápido, né? Você tem ações lá nos Estados Unidos, de uma empresa tal, tipo esses tempos atrás, a Johnson & Johnson pagam bons dividendos, a McDonald's pagam excelentes dividendos, e aí pinga lá $50 já tirado dos 30% livre, né? Na conta que dá R$150, quase todo mês que eles pagam. Tem algumas que pagam quase todo mês. Sim, eu vi uma lista. Caramba, meu. Coca-Cola paga bem pra caramba. Aí você fala assim, como que esses caras ficaram ricos? Né? Ou, tipo, o Warren Buffett e os outros tal, o Charlie Munger, que é o sócio dele. Porque esses caras tinham muito dinheiro, começou a crescer, falou assim, não vou mais comprar só ações, eu vou comprar as empresas. Sempre pensando, tenho 5 milhões sobrando aqui. Eu vou comprar aquela empresa que já é do mercado e vou fazer ela crescer mais ainda. Então eles viraram um conglomerado, né? Aí ficaram multibilionários, né? O Warren Buffett tá chegando nos 200 bilhões, se eu não me engano, uma cifra perto disso. É muito dinheiro para um homem só. E mais de 80% do patrimônio cresceu depois que ele tinha 65 anos. Já estava 40 anos no mercado. Onde começa... a curva, né? A curva é logarítmica, né? Ou exponencial. Você vai indo, e quando chega uns certos anos, assim, você está ganhando lá, que nem o próprio Barsi falou que teve uma época que ele estava ganhando 1 milhão de dividendos por mês. O ano retrasado, acho que o ano passado, 1 milhão e 15 por dia. Por dia, não por mês. Por dia, já 30 milhões por mês, né? 1 milhão e 15 mil. O reaporte dele, se ele fosse 100%, o cara estava reinvestindo 30 milhões por mês. Não tem como o cara desse não chegar num bilhão depois de 5 anos fazendo isso. E depois de 10 anos o cara chegar em 20 bilhões, que ele vai chegar se ele continuar vivo. Né? Não tem como, porque é matemática. É o longo prazo. É o longo prazo. Então o pessoal tem que ter essa mentalidade, não é? Bom, eu vou comprar ações porque amanhã, hoje mesmo, vou comprar, vou vender e vou ganhar dinheiro. Não, cara. Muito mesmo. Pensa no longo prazo. Aliás, você estava com a planilha aí? Faz um cálculo aí para mim, rapidinho, Cleiton. Também. Coloca aí, R$300 por mês, sem aporte inicial, uma taxa de juros de 12, que é o que a gente está falando aqui, que na verdade hoje você consegue... Coloca os 20, que é a por conta ano, aí do... por mês? 12? Coloca Então, os 15 para ser Não, coloca os 20, velho. Coloca os 20, só pra gente fazer um estudo. Esse aí é anual? E coloca por 20 anos. Tá. Quanto vai dar 20 isso? anos. Então, ó, a conta aqui só pra... bem básica, gente. 300, Uma pessoa que tem 20 anos hoje, colocar R$300 por mês em investimentos, uma taxa de juros aqui que o Thiago está passando para a gente, média de 20% ao ano, em 20 anos você vai ter 730 milhões, cara. Não, 730 mil. 730 mil. Agora, se você investe em empresas boas, pagadoras de dividendos, e reinveste para o aporte... Isso aqui é só aportando os 300, sem considerar o crescimento das empresas, reaporte de dividendos, isso aqui vai dar muito mais. Isso aqui vai dar muito mais. Quer ver quanto que vai dar? Já com o cálculo dos dividendos e... Vamos lá. Então, o que eu faço? Esse já com o cálculo juro composto também. Eu pego um moleque aí de 14, 15 anos que vem conversar comigo, eu pego e mostro essas contas para o cara começar a ter a consciência. Né? Até pessoas mais velhas. Eu falo assim, imagina você, né, fazer um bom investimento. E R$300 é pouco. Né? A pessoa ganha um salário aí que às vezes não depende de sustentar a família, o cara pode pegar até mais do que isso e investir. Né? Vou pôr 300 por mês. Sem os juros, né? Não, você pôs 1%. Aqui é 20%. Tá. Eu vou por aqui manter os mesmos 20%, mas com reaporte de dividendos. Legal. Que é aquela média de 0,016 mensal. Bacana. Em quantos anos você deu? 20 anos. 20 anos, 5 milhões e 400 mil. Aí.
Então, Você aposenta passou, com 40. Você passou de 730 para 5 milhões. Com 10 anos, você vai estar ganhando 3.700 dividendos. E é na essa média. pegada que eu falo. Você se imagina com 40 anos, que é a idade que eu tô E sabe quanto que dá aposentado? de dividendos? 20 anos, ganhando com 5 milhões, se você não fizer nada, de dividendos, 85 mil reais por mês, em média. Dá pra você viver com 85 mil reais por mês? Todos Não, os Aposentado, eu vi quando você isso. tiver 40 anos, Eu vi um comediante. Não, é melhor ganhar 1.500 melhor ganhar 1.500. Vou torrar todo o dinheiro, comprar uma saveira, rebaixar ela e botar um rodão. Quanto que paga de INSS por mês, né? Em média? Não, 200 reais, né? né? A empresa paga 100 e o funcionário desconta Aqui 100 o lá. contador pra Vamos por 200 afirmar. reais. Então, vou fazer conta com 200 reais aqui, ó. Que é um valor bem por baixo aí do INSS. Com 85 mil você vai comprar muita saveira rebaixada. Olha lá, ó, em 10 anos, 200 reais por mês, em 10 anos, 159 mil, ganhando uma média assim, mensal de 2.400 reais. Já tá te pagando mais que o INSS. Em 20 anos, 3 milhões e 600 mil, com 56 mil por mês. Acho que dá para viver com 56 mil por mês, né? E a gente tá falando em real, hein? E a gente Imagina tá se você falando fizer investimentos em dólar também. dólar hoje, cara. E isso falando assim, mas surge uma necessidade esse mês, não vai pagar dividendos. Você tem 3 milhões e 500 mil no banco. Dá para passar um mês. É aquela história, né? Você, tipo, numa necessidade na tua aposentadoria, precisei fazer uma cirurgia que custa 50 mil reais. Vai na saca dos 3 milhões e 50 mil, faz uma cirurgia no melhor hospital, vai pro Albert Pô, Einstein. cara. Acabou. Porque isso eu vi um comediante, é um comediante francês que está no Brasil, que fica fazendo stand-up. Ele falou isso, que o que mais surpreendeu ele no Brasil é a diferença cultural. O francês, ele vive com o mínimo para se aposentar o mais cedo possível. Então ele mora num O apartamento brasileiro pequeno. torra tudo com churrasco Agora- e cerveja todo final de Aí semana. foi, agora eu conheci um brasileiro que ele tinha 3 carros. Ele falou, não tem nem sentido. É ele e a esposa, sobra um carro. É para trabalhar, um para trabalhar para cada Ele um faz e home um fim de office, né? semana. Toda semana. Não, e faz E home faz office. home office. Aí ele falou assim, aí o cara falou comigo que ganhava 20. E o cara assim, era uma pessoa de muito sucesso no Brasil, ganhava tipo 30 mil reais por mês. Foi um cara com um bom salário. Mas ele falou que O cara gasta os 30. ele se não tava gastar mais. quebrado porque os 3 carros e a escola particular, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele falou, cara, Mas isso é eu não fiz- cultural do brasileiro. É cultural. E se a gente pensar no número mágico, que é R$1 milhão, né? 1 milhão Hoje dá já não vale cerca de muita 15, coisa, 16 mil reais por mês de dividendos. Que é mais que o salário de 2% dos brasileiros. É só isso. Menos de 2% dos brasileiros ganham mais do que 10 mil reais por mês. É muito pouco. Porque tem uma grande faixa que está na pobreza, né? Sim. Aí pega os que são ativos, que recebem salário mínimo, apostadoria e tudo mais. Mais de Só 10 quem mil. ganha 5 mil reais já tá nos top, Já tá top no 5%. top Ele é considerado rico. Top 5%. O Brasil, Imagina. O Brasil é distorcido. A massa mais rica da população é política. É muito rica e política. E é político. E é só político, assim. E sabe uma coisa que uma vez eu ouvi, eu não lembro o nome do deputado, mas ele manjava de investimento. E o patrimônio dele era gigante. E ele explicou, bem rápido. Ele falou assim, gente, vocês podem achar que eu sou corrupto. Todo mundo acha que política é tudo corrupto. Né? Vocês podem achar. Eu falar que não sou, ou sou, vocês não vão acreditar em mim do mesmo jeito. Mas eu invisto 20% do meu salário. Eu sou deputado já faz 30 anos e eu invisto 20% desde que eu sou deputado em ações. Cresceu o Pode ver que meu patrimônio patrimônio está na Bolsa de Valores. E o cara tinha milhões, né? ali. Não é vendendo Avon. Agora, pega 20% de 30 mil, né? 6 mil por mês de aporte durante 30 anos. Eu tô falando de 300 aqui, o cara chega a 5 milhões. Sim, rapidinho. Na hora que o cara falou que eu falei, poxa, o cara é rico e é esperto mesmo, né? Não, aí o cara é malandro. Você investir 6 mil por mês. E às vezes é de esquerda ainda, né? Ele defende a Previdência. Sacanagem. Mas isso aí. Não, nessa hora o cara é apartidário. Não, mas esse dia eu achei o bico que, como eu sigo, apesar de todo mundo achar que eu sou de esquerda, as páginas de Sou direita. esquerda e sou direita. Não, eu sou de cima. Eu sou de cima. Sou da elite. O cara pegou e eles pegaram algum político de esquerda assim que tava. Os memezinhos, né? Pegaram o discurso dele e falaram assim: não, porque a Previdência, blá, 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 blá. Aí ele pegou a declaração de patrimônio, tinha lá não sei quantos milhares de reais em Previdência privada. Privado. Você é tão hipócrita que você está defendendo a Previdência padrão, mas você está investindo na privada, que nem você confia no que você está falando. Exato. Mas é essa maluquice, sim. Mas é cultural, né? É difícil passar esse pensamento num curto prazo. É aquilo que eu falo com meu filho. Se meu avô tivesse passado pro meu pai para mim, então na minha família, eu sou o primeiro que estou debatendo isso em casa. Tô tentando Mas levar isso pro assim, meu filho. Mas é um começo. Pensa comigo, tá 40 anos. Acho que tô velho para investir. Isso é o que eu mais ouço, pessoas com 40 e poucos anos. Tô velho para investir, já era, passou na fase, vou pegar com meus filhos.
Com 58 anos, que daqui a 18 anos, se você investir R$100 por mês, reaportando tudo, você tá com 1 milhão. Então, não, mas eu fiz essa Nunca conta. é tarde, né? Não, nunca é tarde. Porque o meu pai tem 84 anos, eu tenho 34. É exatamente os 50 anos que o Primo Rico falou que você chega a 3 milhões. Aí eu falei, pô, comecei. Eu falei assim, aí eu conversando com meu filho, explicando isso pro meu filho. E aí, falando isso pra minha esposa, pô, mas 84 anos, eu falei, eu não sei, eu falei, meu pai tá fudido com 84 anos. Se eu chegar nos Depende 84, do auxílio dos a outros. tendência, exatamente, foi a tendência é que eu viva mais que meu pai. Pelo menos essa é a tendência da minha família. Se eu morrer antes, com o tanto que ele bebeu e fumou, eu vou ficar puto. Vou chegar putaço No céu. no céu, onde eu for. Eu vou chegar putaço se eu morrer antes dos 84. E foi tudo isso. Se eu chegar com 84 anos, com a idade que meu pai tá hoje, meu pai hoje ele não tem reserva de nada, depende da gente. Então, assim, se eu chegar lá com 1 milhãozinho, eu já tô. Tá 1 bem. milhãozinho, se ele- 6 mil por mês, exato, cara. exato. Sei lá, da idoso fala pra véia assim, né? Normalmente o velho chama a esposa de véia, né? Ô, velho, vamos dar uma volta em Paris? É. Vamos. Não deve nada pra mas ninguém, não Se tudo criar, legal. é sempre essa Isso, máxima. isso vai levar gerações para que aconteça no Brasil. De né? forma- Infelizmente, Sim, cara. mas nós fazemos parte desse movimento. Sim, e graças a Deus isso está mudando. Né? Tem os grandes influenciadores, você também faz parte disso. Um dia eu vou ser grande, só Não, mas escreve aí. Só preciso ser grande Tá na gravado. minha Comecei comunidade, agora, cara. tá gravado. Preciso ser grande na minha comunidade. Sim, né? primeiro Ajudar as nela. pessoas que estão em volta. Porque aí um vai passando pro outro, vai passando Exato. pro outro e o negócio acontece. Mas vai Brasileiro levar é muito- gerações para que aconteça no Brasil. Exato, infelizmente. brasileiro, assim, hoje é muito hater, cara. Se o cara fala que tá ganhando dinheiro igual vocês, mas sorte, aí sei que lá. é aquilo que muito hater. a Bíblia fala que o rico não vai entrar no céu. Cara, tá deturpado isso. Você Totalmente. sabe totalmente A história do cabelo. E aliás, vamos fazer um episódio focando nessas coisas que eu acho bem legal. Olha, a Bíblia fala de investimento de uma maneira tão profunda, de dinheiro e investimento. Não só de dinheiro, Sim. de dinheiro e Investimento. investimento. Com a palavra investir. Aguarda, vamos Pode ser. marcar um outro dia. Porque Vamos marcar. Eu venho com é um a assunto Bíblia que é aqui, muito tá sendo longo, filmado, cara. eu abro o versículo e ler. Né? Vamos As destrinchar pessoas isso não aí. conhecem, até os crentes. Uma coisa que eu tenho feito, um movimento, por ser pastor, de ir nas igrejas, dar uma palestra sobre investimento Legal, de sábado, né? Não um culto, assim. Os meus colegas pastores têm me chamado, então eu vou. Né? De graça, é mais para conscientização. Falando da Bíblia e o investimento. Pô, Né? legal. O que a Bíblia fala sobre investir? Me avisa quando tiver aí por Sim, perto a que eu vou próxima sim. sempre está acontecendo em algum lugar, né? A última foi em Itacoaquecetuba, não é tão perto, né? Mas a gente vai. Pagando bem, né? Tô brincando, é gratuita. Eles dão ajuda de custo Sim, no combustível, nem precisa, mas a turma gosta de falar assim, pelo menos o combustível eu pago. Só para ajudar Ajuda de as custo pessoas conscientizarem já. E o tem grande dado trabalho. muito certo. Assim, com isso, quando eu vou nas igrejas, eu falo assim, gente, eu estou ensinando vocês, conscientizando vocês, e para quem quiser investir, eu vou dar um voucher da Indica. Legal. A pessoa não precisa pagar para começar. Por 6 meses, ela está isenta de pagar a taxa. Se ela começar com 6 meses, né? Dali 6 meses, ela já está com já no hábito, né? Ela já vai conseguir pagar o valor, que é bem baixo, o ticket é baixo, né? Só entrar lá para ver. Mas, assim, é para conscientizar mesmo. Cara, voucher para você de 6 meses. Se quer, vai. Tem que querer. Mostro na Bíblia. Para crente, né? Cristão, gosta de falar assim, e o que Deus fala disso aí? Um versículo. A palavra na mais falada na Bíblia é dinheiro, né? Uma das, né? A Bíblia, assim, eu uso ela até para cliente que sonega imposto. Jesus disse, né? Dê a César o que é de César. É a Deus o que é de Deus. Aí eu pego e falo assim, você não paga imposto? Eu pago imposto porque o governo me rouba. Mas olha o que Jesus disse. Você não é crente, pede pra sair. Aí Você não é crente não. quando eu preciso, ela não funciona, porque, enfim, tá tudo lá, né? O que é certo, você tem que entrar nesse debate. Acho que o Primo Rico também cita bastante. Provérbios fala muito de dinheiro, da sabedoria. E assim, eu vou resumir Provérbios e o dinheiro. Quem é sábio, investe e tem dinheiro. Não é pecado. É a máxima de plantar para colher, né? Pecado é amar. A Bíblia fala assim que amar o dinheiro é a raiz de todos os males e não ter dinheiro. O cara que ama o dinheiro, você já percebe. O cara faz tudo pelo dinheiro, passa por cima dos outros, mata. O cara político corrupto pelo dinheiro, sem escrúpulo. Existem políticos honestos. Sim. Mas os que amam o dinheiro são desonestos, são corruptos. O cara uma propina aqui, cara. 1 milhãozinho, cara. Vamos lá, vamos conversar. Vamos ajeitar. Vamos conversar, vamos dar um jeito, né? É uma corrupção. O ser humano é mau, ele é corrupto, né? E é corrompível, né?
mas tem muitos bons que também não são, né? Eu costumo dizer assim, estatisticamente, para cada uma pessoa má, tem 3 boas. Eu também acredito nisso. Uma pessoa corrupta, tem 3 que não são. Porque se fosse o inverso, a gente já estaria em guerra. É que A civilização já tinha Tinha acabado. acabado, também acho. o lado negativo acaba aparecendo mais. Que dá Exato. ibope. Vende É o que mais, dá. né? A notícia eu falo na notícia. Notícia na ruim. É aquilo que eu falo assim, e é muito círculo social. Quando a rede social potencializou tudo, rede social é isso. Você dificilmente recebe uma notícia de, você viu essa notícia aqui, por exemplo, pequenas empresas vão dizer, nossa, esse cara criou brigadeiro e tá faturando milhões. Ninguém compartilha. Você sabe que tem um filme que faz um negócio assim, cara? Hum. É do Will Ferrell, eu não lembro o nome do filme, você não sei qual. sabe qual que é. Ele é o cara dos filmes. Tem um filme que ele é um jornalista e ele decide fazer um programa onde ele só dá notícias boas. Ele não fala coisas ruins. Acho que é o Âncora. Cara, é genial. É muito louco o filme. Acho que eu não assisti esse filme, mas Muito eu vou louco. procurar. Como que é? Âncora? O Âncora. Com certeza ele não teve muito É. ibope no começo, né? Eu não lembro, faz de tempo que eu 2004. assisti. Até no Mas mercado é muito financeiro, louco. uma empresa que vai lá, quase quebra, o CEO corrompe, Sim, tal, é tal, que dá ibope. vira de uma A semana ação inteira. a ação É. daquela empresa, sim, né? Exatamente. Agora a empresa que está bem Estável, instável, Eu lucrando e tal, imagino que, assim, uma boa parte das empresas que dão lucro, que são estáveis, que pagam dividendo, ninguém nem sabe que existe, cara. é bem isso. E aí fica Quando aqui eu comecei a fazer pra... Quando eu comecei a fazer valuation, eu achei isso muito interessante. Já era pra gente ter acabado, mas que o papo tá bom. Né? É verdade. Porque eu peguei as 300 empresas, lá, 380 do mercado e comecei uma por uma, fazendo todos os números e tal. No começo era na planilha Excel, pus meu filho para ficar lá pegando os dados e preenchendo planilha. Mas paguei para ele. Pegou o escragiário. Paguei o escragiário, Mas meu filho, eu não tinha empresa, nada assim, então éramos nós, né? A título de E base. ele aprendeu muito, ele também virou. E eu falava, eu vou pagar, mas eu vou pagar em ações, né? Tipo assim, você vai investir, né? Então ele ficava lá horas, dias, quando as empresas apresentavam os resultados, preenchendo planilha. E é muitos números, né? Que nem eu falei, eram 40 indicadores, depois foi para 3, né? 43, de cada empresa, das 380 empresas. E o índice de poder errar numa digitação é alto, né? Quando você está assim, às vezes, 1h da manhã, você está lá, né? E abre o teu resultado. A vista Então, já tudo embaçada. Hoje que eu consegui automatizar essa coleta de dados com inteligência artificial, ou seja, ela pega o ticker, pega os dados mais recentes, joga no banco de dados, o banco de dados já calcula o que tem que calcular e me dá o resultado. Isso vocês fazem em que frequência? Semanal. Semanal. Antes era trimestral e sempre Tá fazendo, trampo também. né? Porque as empresas elas não dão os Sai a resultados informação do juntos, dia, é lógico. tem um calendário. Então, agora, semana passada, saíram os resultados das últimas empresas do último trimestre, quarto trimestre de 2022. Então, uma ideia. A gente estava fazendo a evaluation de 2022 agora em abril. Agora já vai começar os resultados do primeiro trimestre de 2023, né? Então já começa toda a loucura de novo. Mas tem mas agora já está bem mais a tranquilo. facilidade é o software, ele pega e condensa essas informações, calcula tudo que fazia no Excel antes e me dá alguns números. Aí, como analista, eu vou interpretar esses números e vou fazer, essa tá boa, essa Não tá adianta ruim. só ter a inteligência Não, artificial. ela não faz sistema. evaluation. Não faz. Valuation tem que ser um ser humano. Porque eu pego, entendo o mercado, vejo a empresa, notícias, tudo mais. Você vê Porque aquela assim- que caiu, mas caiu por circunstâncias diferentes de margem. Exatamente. É números, mas 90% é emocional do que acontece ali, cara. Então, mas na hora do valuation não pode ser emocional. Não, a variação A da variação ação a compra e venda emocional, cara. É emocional, com certeza. Emocional. Não é racional. A pessoa, quando ela vende uma ação que está em baixa, ela está totalmente emotiva. Ela não é racional. Não é racional você vender uma coisa que você vai ter prejuízo, né? E não vender quando ela está num pico, falando, não, vai subir mais, torcendo. Isso aí parecendo um jogo, uma loteria, né? Sim, o cara Vou fica ganhar. torcendo pra... Aí cai, né? Então, assim, tem que ter muito cabeça fria, investir, pensar no médio e longo prazo. Então, assim, daí, depois que sai todos esses cálculos, me poupa de ficar lançando números em planilha, e uma equipe que você precisaria ter para fazer isso com tranquilidade, aí a gente vai lá e analisa os dados, os resultados, né? É isso que foi bom e tal. E, como você estava falando, dessas 380 empresas, eu olhava algumas e falei, caramba, que empresa excelente! Olha os números dessa Ninguém nunca empresa. falou Ninguém dela. está falando dela, exatamente.
totalmente fora do radar. E ela só lá, pá, 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 pá. Aí o que eu comecei a fazer? Eu criei a carteira de oportunidades, porque são empresas pequenas, então passando despercebidas. Criei a carteira de oportunidades. Mas ela tem que estar no portfólio, não tem como. Legal. Só que ela não é uma empresa estável, conhecida, é uma empresinha lá Araçatuba, pequenininha, que acabou de entrar já entrou faz 10 anos, mas ficou lá no mercado. Agora ela tá começando, Despontar. trocou o CEO, ela fechou um acordo lá, pum. Às vezes faz um contrato com uma grande Exato. empresa, aí aparece. Então, fazendo valuation, você acaba detectando isso, Legal. de todas elas, né? Não pode pular uma. E aí tem empresa que muda ticker, aí tem empresa que junta com outra, né? Que faz uma fusão. E aí a gente vai atualizando tudo isso aí também, né? Exatamente. Vou fazer uma outra pergunta, fugindo um pouco. Você faz esse serviço para pequena e média? Por exemplo, o valuation da empresa minha, que você fala assim, se eu te entregar os números, você faz o valuation para você dizer, se eu fosse entrar na bolsa, esse é o Pra valor fazer uma justo pra venda ação. da empresa. acho que o Ou para esquema, fazer até uma venda na o empresa. esquema seria o mesmo. Seria o Mesmo mesmo. processo. Faço todos os números que eu preciso para fazer esse valuation, faço os cálculos e faço uma avaliação Se eu mínima. quero comprar uma empresa, mando, sei lá... Porque isso a gente já teve empresários aqui que, eu comprei uma empresa porque era um negócio muito bom. Aí na hora que a gente começa a conversar assim, esmiuçar, não era tão bom, né? assim. Eu tive um amigo que foi investir que na época, eu tinha uma noção bem vaga de valuation, eu falei assim, faz o seguinte, pra eu não ficar analisando, não tenho conhecimento, o que eu consigo te dizer é o seguinte, pega quanto que ele paga de imposto, vê se ele está declarando o faturamento real que ele está te falando. Aí eu lembro que na época, o cara faturava 15 mil por mês e declarava 3. E cara, se ele não consegue nem pagar imposto, já tá cagado. Não, mas ele falou que fatura isso, ele não paga porque... Eu falei, isso aí é história do dormir. Ele não consegue pagar imposto, o negócio dele não tá saudável. Aí comprou e não tava saudável. E o nosso valuation do CEO, você comprou, você entende do negócio? Não, vou me arriscar, falei, nota 1 pro CEO da empresa. Se já deu um, já E tem um passa pro peso, viu? próximo. Cada índice tem um peso diferente. Entendi. O CEO tem um peso bom, né? Quem não faz o valuation, quem faz valuation e não põe o CEO na conta, só tem a perder. Porque é o cara que toca a Se empresa. eu não sei onde eu tô levando minha empresa, Né? O motorista sim. do... E eu falei, o cara tá lá, 5 mandatos judiciais atrás do cara, nem parece o nome dele lá no RI por decisão judicial, por favor. E ele é o CEO da empresa, o diretor da empresa, eu não vou investir. Essa empresa tá fadada a dar mal, dar ruim aí, né? Uma hora vão prender o cara, daí vai denegrir ainda mais o nome da empresa. Não é uma empresa grande, né? Porque se isso acontece numa Petrobras e prende lá, que nem aconteceu agora na corrupção lá, prendeu o cara lá, dá um abalo geral no petróleo no mundo, né? Mas eu tô falando de empresas menores que estão ali que vai dar um abalo só para ela. Né? Ou no setor, talvez. O setor é bom, né? Aquela hora quebrou, a outra que vende a mesma coisa sobe. Né? Tem que estar ligado em tudo isso, né? Então o CEO tem um peso muito forte. E esse... eu mostrei isso aí para um colega meu que está terminando o doutorado dele, né, na Espanha. Esse que está fazendo inteligência artificial. O cara, você tem que fazer isso aí, fazer uma publicação disso aí, que isso aí vai ser muito legal pro mercado. Você pode ganhar até um prêmio com essa publicação aí no mercado, né, especializado em ações, investimentos. Aí tá me incentivando ainda a fazer, né? Porque tá prontinho lá, é só divulgar, né? Só caprichar, formatar. É legal você publicar um artigo científico, alguma coisa nesse sentido, porque realmente eu não vi ninguém fazendo esse tipo de comparação, né? Levando isso em consideração para investimento. Eu também não. Você vê em casos isolados. Trocou o CEO da empresa, agora para que vai dar certo. Porque o cara é bom, que vem de outra e tal. Mas é um caso que tá na mídia. É os casos da mídia, que é o caso que aconteceu com americanos mais recentes. Mas isso acontece direto nas empresas pequenas, né? E tem que ficar muito antenado, porque às vezes eles trocam nem divulgam direito. Aí na hora de fazer a análise, você entrar no RI e falar, trocou o CEO, você entrou doutor, não sei o que lá. Aí você vai ver o currículo do cara, que eles têm que pôr o currículo do cara. Se não tem, tá lá, decisão judicial, não pode divulgar, 0 pro cara. Peso da empresa vai lá embaixo. Já o que é isso? Você colocaria na sua empresa um cara condenado? Lógico que não. Eu colocar no Brasil, né? Tô brincando, não vou Vamos mudar disso. Vamos mudar disso. Teremos os de Vai política. ter Aí eu vou torar. Acorda. Ô, Thiago, legal, cara. Muito bom saber tudo isso aí. Espero que o pessoal tenha aprendido alguma coisa aí, se inspire a empreender nos investimentos nas bolsas de valores. Investir em empresas boas. Exatamente, cara. É o que eu sempre digo.
Mas só pra gente seguir pro final aqui, que a gente também não fique, senão a gente fica aqui até amanhã, né? Esse assunto vai embora. Vai embora. Eu, particularmente, gosto pra caramba. Eu parei com isso, porque antes eu começava em todo lugar, chegava e começava a falar de investimento, chegou o chato que só sabe falar disso. Então eu mudei o... Não, mas realmente é legal e é importante o pessoal ter consciência. Pô, empreendedor, tá aí, sua empresa já tá dando certo, tá tirando dinheiro dela, bota em outras empresas, investe no mercado de ações ou outras empresas físicas mesmo, na sua região, né? É investimento, não muda, né? Exato. Muda talvez o tamanho do investimento que está sendo feito. Proporção. Ou se está com medo do Brasil, põe lá fora. Lá fora. Fácil. Né? Exatamente. Então, assim, conheça um pouco mais, acessa aí. Eu vou pedir para você já deixar aí os contatos, rede social, qual que é o link do portal. Tudo indica investimentos. Indica investimentos. O site indica www.indicainvestimentos.com, sem BR. O Instagram indica investimentos, Twitter indica investimentos, Tem YouTube TikTok também, indica investimentos. YouTube tem, mas ainda não conseguimos entrar como indica investimentos. Mas se você pesquisar no YouTube indica investimentos, também aparece. Tem alguns vídeos lá para... Tem alguns, pouco. Eu não atuei mais em Instagram e TikTok, não tanto em YouTube, né? Preciso. E eu queria te pedir um favor aí, na verdade é uma proposta. Você comentou que tem os vouchers. O que você acha de a gente liberar alguns vouchers aí para o pessoal que comentar, seguir você, seguir a gente, fizer um comentário marcando 2 amigos aí para ganhar um voucher para acessar a plataforma de investimentos? Sim, a gente pode fazer isso como um brinde, né? Exato, um brinde muito bom, né? Eu ia gostar de ganhar. Eu sou suspeito para falar. Quanto você consegue liberar? Uns 2, 3? 3 vouchers. 3 vouchers. 3 vouchers aí para quem quiser. 3 vouchers aí. Para 6 meses de acesso total à plataforma. Gratuito, 100%, legal. Então, show de bola. Siga a Indica Investimentos no Instagram, siga nós aqui no store.empreenda, no Instagram também. Marca 2 amigos e você pode ter a chance aí de ganhar um dos 3 vouchers aí para fazer para começar e testar os a seus ferramenta. investimentos iniciais aí, ou se já faz, para aprimorar ainda mais. Tiago, muito obrigado aí. Thiago, obrigado. O papo tá muito legal, cara. Vamos fazer outros assuntos aí. Clichê, mas vamos marcar outros. Não, mas esse aí tem muito potencial da gente ter muitos outros assuntos, porque a gente já estava conversando aqui antes de gravar e a história aqui vai longa. Vai longe. Vai. E não se esqueça de nos seguir, né, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube. Deixar os comentários, se inscreva, faça tudo que todo mundo tem que fazer aí, a gente não vai ficar falando. Acho que já vai começar assim, ó, faz o padrão da rede social aí, dá um clica aqui, escaneia aqui, vai olhar para cima hoje? Tem QR Code. Escaneia o QR Code aqui, você vai ter todo o acesso aí às nossas plataformas, né? E lembrando mais uma vez, né, se você está pensando em montar um negócio, já tem um negócio iniciado, quer organizar porque está achando que não está legal, entre em contato com a gente que a gente tem um programa de desenvolvimento do seu negócio, de empreendedorismo muito bacana aí também. Beleza? Então é isso. Semana que vem tem mais? Tem mais. Tem mais.